Boa tarde! Como vão vocês? Ai, que delícia! Já cheguei, teve gente chegando no chat, que bom! Olá, Jane Paz, boa tarde todo mundo! Como vão? Vamos passar mais algumas horinhas hoje juntas? Bater papo, ler um tarô, responder as perguntas das pessoas, vai ser muito bom. Ai, que delícia! Já teve gente chegando no like. Ai, fico tão feliz e agradecida que vocês nem imaginam. Muito obrigada, muito agradecida, viu? Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô feliz hoje. Eu fiz a minha primeira consulta médica hoje. Durante a leitura do tarô da semana, que eu fiz final de semana, saiu a recomendação: façam seus exames. Quem está faltando com seus exames, façam seus exames, suas consultas anuais, etc e tal. Eu falei, vou tomar para mim esta mensagem. E hoje já fui fazer exames? Com certeza. O que é isso? A gente fala e não faz? Não, 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 não. Aqui, se tá falando, eu também vou fazer. Imagine, saiu essa tão coerente. Então, eu já agendei, né? Pelos próximos dias. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas eu já agendei. E aí, eu tô bem feliz por causa disso. E eu já vou deixar aqui de novo as aqui, recomendações, que hoje vai ser live de perguntas, tá bom? Perguntas no Pix. Vou deixar aqui no chat fixado também. Meu Deus do céu, cada vez mais. Eu tô aprendendo, gente, a trabalhar no YouTube, tá? Porque eu sempre li tarô no presencial. Eu tô aprendendo agora, gente. Tô aprendendo. E aí, a cada dia que passa, a gente aprende mais alguma coisa de YouTube, alguma coisa mais da linguagem do YouTube. E assim a gente vai aprimorando o serviço aqui. Fixar mensagem. Ó, deixei fixada a mensagem no chat. Para que vou deixar aqui principais mensagens, chat ao vivo. Pronto, assim eu vejo. Muito obrigada, Jane Paz, que a gente fique bem hoje. Só marquei o cardiologista, acho que ficou para semana que vem. Que bom, Jane, parabéns. Aí, tá vendo? Ótimo. Eu marquei, hoje eu fui no ortopedista e os outros, aqueles mais tradicionais, é mês que vem. Vaga, né? A gente depende, até nos convênios, a gente precisa de achar a vaga, mas tudo bem. Importante a gente ir sempre, né? Fazer tudo certinho. Isso é muito bom. Porque tem que cuidar, né? Cuidar, porque aquela coisa, se a gente é o alicerce, no meu caso, né? Eu e meu marido, então os dois são alicerces da casa. Como é que eu vou cuidar se eu não estiver bem? Como é que ele vai cuidar se não estiver bem? Então, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Muito bem, hoje é dia 26 de junho. Sou Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Vou ler tarô hoje para todo mundo que aparecer por aqui, com perguntas. Cada pergunta é R$ 10. No Pix, eu só peço que envie o comprovante nesse mesmo WhatsApp, que é o número do Pix, porque para facilitar, tá, gente? Minha organização, tudo mais, é muita gente. Tem gente que às vezes manda já pedindo para a outra opção, que é eu mandar o áudio fora da live. Aí eu mando o áudio fora da live, uma pergunta também, ou duas, três, eu tenho um pacotinho que está aqui na descrição do vídeo. E eu mando foto da cartada, eu sempre que vier alguma dica, alguma sugestão pela intuição também eu envio banho de ervas, alguma vela a acender, alguma coisa. Tá tudo balançando aqui porque adivinha, adivinho, né? Você sabe por que tá balançando, né, minha filha? Por que balança essa mesa? Por que balança tudo, filha? Fala aqui para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar você. Que você fica passeando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar você. Tá? Para as pessoas. E aí, enquanto não vem perguntas, eu quero conversar com vocês de algumas coisas que eu acho que é bem importante a gente conversar, mas é bate-papo, tá? Não, aí, ela já saiu daqui. Não tem roteiro, eu tenho que fazer roteiro, né? Todos os youtubers experientes falam pra gente fazer roteiro. E eles são experientes, eles sabem do que falam, né? Eita, tá vendo aqui, ó, peraí.
Eu sei que a minha câmera travou. Peraí. Eu sei que a minha câmera travou. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou ajeitar a minha câmera agora. De repente travou. Calma lá. Alguma coisa que a. Enfim, não sei o que aconteceu. Pronto. Pronto, gente. Pronto, voltei. Voltei. Esses errinhos assim de começo. Ai, depois eu tiro, tá? Gata, não come o caderno. Não come o caderno. Para, não come o caderno. Você tem ração premium. E enquanto a gente não tem perguntas ao vivo, que aí eu vou responder as perguntas ao vivo. Então, eu ia falando que mesmo durante a live, tem gente que pede pergunta à parte aqui pelo chat. Durante a live tem gente que pede agendamento. Então, fica à vontade. Se você quiser fazer uma pergunta à parte fora da live, pode me mandar mensagem aqui também com comprovante já, que é a confirmação. Eu quero agendar. Então, você me manda aqui, a gente conversa o melhor dia e horário, e eu preciso do comprovante do pagamento antes, gente. Porque senão, se você não me mandar até chegar o dia anterior, por exemplo, aí eu já tenho que encaixar outra pessoa, que sempre tem outras pessoas pedindo outras coisas, entendeu? Por isso que eu preciso, assim que a gente combinar, dia e hora, já me manda o comprovante, beleza? Oi, Eliane Rosa! Tudo bem com você? Gente, eu fico tão feliz. A minha gata, a gente tá destruindo o caderno. Meu Deus, pra que a gente compra ração premium? Alguém me explica? Gente, sabe o que eu tô querendo falar com... Hoje eu vou passar a nossa tarde junto, respondendo a perguntas das pessoas que chegarem e já estão deixando like. Ai, que beleza. E quem quiser já se inscreve também, por favor. Assim, me ajuda também. E você fica sabendo das nossas próximas lives. E enquanto não vem essas perguntas pagas, hoje eu quero falar de um tema que eu acho que é um tema que sim interessa. Que se chegou até aqui é porque interessa o assunto. Mediunidade. Oi, Lua! Tudo bem com você? Lua, belíssimo nome, belíssimo nick. A fotinho da Lua ali no mar, adoro. Tudo bem? Bem-vinda, Lua. Quando eu fiz capoeira 30 anos atrás, o meu apelido de capoeira era Lua, porque eu era mais redondinha e branquela. Branco e redonda, Lua. Mas eu achava bonito, eu achava lindo, gente. Eu sempre me achei linda. Ai, que louca. Oi, Thiago. Historiarte. Que legal, Isabel. Olá, Isabel. Tudo bem? Historiarte. A gente fica se perguntando onde está? Por onde anda? Garanto que está se divertindo por aí. É isso. Ó a conexão. Conexão bem-sucedida. Tô aqui, gente. O cabra que tá com o pé ruim. O que é o cabra que tá com o pé ruim? Eu não entendi. Historiarte. Meu amigo, Tiago! Ô, rapaz! Ô, meu amigo, tudo bem? Então você sabe quem eu sou, eu sei quem você é. Que beleza. O cabra. Ó aqui, ó. Ai, gente, ó. Esse cabra que tá com o pé ruim aí, ó. Tiago Historiarte, tá aí no chat. Esse cara aqui tá. Ó, aqui, ó. Ó o que eu tenho aqui, ó. Esse cara que tá com o pé ruim aí, o Tiago Historiarte, ele publicou esse livro aqui, ó. Acabou de lançar, ele tá fazendo saraus por aí. Escreve seu @ aí, Tiago. Aqui, ó, um livro de crônicas, escritas num estilo muito fluido e poético. Ele tem uma pegada, você tem uma pegada poética que eu sei. Você tem, tá aqui. Não é aquele texto rígido, gente, de uma crônica com, sabe, começo, meio e fim, estou andando na cidade. Não, é outro estilo, são outras formas de... Tá aqui, ó, muito legal. Tá? Pequenas Cotidianeidades, é da editora Patuá. Eu gosto de dar as dicas, gente, aqui dos meus amigos. A gente vai falar hoje de mediunidade enquanto não vem perguntas. Vocês podem mandar suas perguntas. Isso, segue o Thiago lá no Instagram.
Ele é fotógrafo também, tem imagens belíssimas. Então, quem gosta de... É bom, né, gente? A gente se absorver de arte, né? De literatura, de arte. Porque se a gente fica só vendo notícias, às vezes é muito pesado, né? A gente vê notícias tão difíceis, tão trágicas, e é importante, sim, a gente ver, a gente tem que se informar, tem que ter a visão crítica, mas se a gente fica só nisso, a gente não cresce, o nosso espírito precisa de mais que isso, nosso espírito, sim, precisa de arte. E hoje a gente vai falar de mediunidade, enquanto não vem as perguntas, porque eu acho que é um tema que interessa muita gente. Quem quiser mandar sua pergunta no Pix, está aqui na tela. O meu WhatsApp é o mesmo número do Pix. Aí você manda o comprovante para eu saber. Sua pergunta, tanto faz você escrever aqui no chat quanto escrever no WhatsApp. Só peça assim, ó, pergunta com no máximo 2 linhas. Pelo amor de Deus. Porque aí a pessoa começa a querer escrever muito, eu tô aprendendo no YouTube, gente. A pessoa começa a escrever muito, o que eu reparei? Que às vezes a pessoa embute 1, 2, 3 perguntas no mesmo texto. Aí eu vou ler só a primeira. Ai, mas não é isso que eu queria saber aquele outro, meu amor. Então você tinha que perguntar assim, aquele outro. Entendeu? Leia o que eu escrevi lá no seu... A Isabel. A Isabel. E o que é Isabel? Quero uma mensagem da gata. Isabel, a mensagem da gata é: estou com sono. Deitei. E aí tem todo um esquema aqui, gente. Tem todo um esquema. Você não faz ideia, Isabel? Ai, ai. Quero saber quem aqui marcou os seus exames. Aí, ó, Thiago. Essa semana que passou aí, final de semana, e tá aqui no meu. Tá aqui nos vídeos do canal. Tem assim a parte que é bem-estar. Leitura da semana para o bem-estar. Bem-estar é assim, aquilo que a gente pode fazer para colaborar a nossa saúde. Saúde é com a médica, beleza? E aí saiu assim, faça seus exames, vai lá no médico, etc. O Thiago foi obrigado a ir no médico, ele foi obrigado a fazer os exames, né? Ele que falou aqui, não fui eu. O cabra que tá com o pé ruim, ele que falou, não fui eu. Não tô dedurando ninguém, ele que se dedurou aí, tá? Porque quando a gente não vai, a vida dá um jeito de levar a gente. É melhor a gente ir por vontade própria, né? A outra mensagem, ai meu Deus do céu, deixa eu achar. Eliane, quero uma mensagem da gata. Não apareceu. Deixa eu ver por que não tá aparecendo. Deixa eu atualizar aqui, porque eu não tô vendo outra. Você mandou pelo WhatsApp? Não, aqui... Ah, você tá cansada. Não, Eliane Rosa que tá cansada. Não, Eliane Rosa. Oh, meu Deus, você tá cansada, minha querida? Ah, tá aqui. Achei, Isabel. Ale, você sabia que antigamente fazia rituais de sacrifício em vulcões para acalmar os deuses que cultuavam pelos antigos? Eu ouvi falar isso de orelhada, eu nunca estudei realmente, tá? Estudar, que eu digo, é pegar os fatos, pegar os livros, pegar os dados, fato, e não orelhada, né? Então, assim, eu nunca estudei a respeito. Então, de orelhada, eu lembro dessas falas, assim, mas, assim, há mais de 1000 anos atrás, arqueólogos é que supõem isso, arqueólogos é que têm esse tipo de informação. Então, eu acho que você está falando isso por causa do dado da moça. Uma coisa, gente, que eu acho que é importante a gente lembrar sempre, antes de eu falar de mediunidade, é a gente lembrar de tomar cuidado. Não estou falando que você está fazendo isso. Nós, em geral, tá? Nós temos que tomar cuidado com o que é falado em mídia, e isso eu lembro que saiu no Tarô da Semana. Cuidado com o que sai em mídia, comunicações, saiba ver o que é uma informação realmente séria. O que é uma informação séria? A gente buscou em um livro de uma universidade pública brasileira, um artigo científico. Entendeu? Porque senão começa a vir essas coisas de mídia que muitas vezes estão carregadas de quê? O que é? Quando a gente não conhece e tem um julgamento antes de conhecer. Preconceito, né? Não estou falando que é o seu caso, Isabel. Estou falando que muitas vezes na mídia, e principalmente pessoas o quê? Que querem o like, né? A todo custo. E eu vejo que, assim, para ter like a todo custo, não é difícil não, gente. Eu só tenho aqui, ó, eu tô com quantos likes aqui? Tô com 3 likes. Mas por quê? Porque eu tô falando
baseada... Só com 5 likes, obrigada a todo mundo. Eu tô com 5 likes porque eu estou falando aqui com cuidado, eu tô falando com honestidade. Antes, 1 hora, não sei quanto tempo antes, eu começo a mentalizar os guias, os mentores, os guardiões e guardiãs, pedindo amparo a Deus, para que eu possa fazer uma leitura de tarô sincera, honesta, correta, que beneficie a você, que beneficie todo mundo que entrar em contato com esse vídeo. Então é por isso que eu tô com, sei lá, 5 visualizações e 5 likes. Se eu estivesse falando alarmismos aqui, eu estaria com 500 likes e 5.000 visualizações. Se eu estivesse falando, o que está acontecendo com você foi uma magia terrível. Me paga 10 mil reais que eu tiro. Você pagava 15. Então, gente, assim... Então, eu sei, Isabel, eu sei, porque você se informa. Você é uma pessoa que gosta de se informar. Isso é bacana. Entendeu? Então, eu não sei. Isso que aconteceu com a moça é muito trágico, é muito trágico. E eu acho que fica de alerta aí para todos que vão fazer algum tipo de atividade, que para ser criterioso, fica de alerta para todas as... E o que acontece aqui no Brasil? Entendeu? Fica de alerta para nós, para a gente se corrigir aqui também. Será que todos os passeios turísticos que fazemos estão corretamente organizados e fiscalizados pelas forças municipais? Porque aí é um problema do município, né? Não adianta falar que é do presidente do outro país, igual estão fazendo agora. A culpa é do Lula. Oi? É culpa dele porque o município de outro país não fiscaliza o serviço? Como assim? Oi? Não entendi. Fica de alerta para nós. Eu acho que o que aconteceu... E é lamentável. Eu acho que nesse momento, inclusive, nós deveríamos unir nossos esforços em oração para essa família. E para essa jovem em espírito, para que em espírito ela esteja amparada, acolhida pelos guias mentores dela. Porque a gente se vai, mas somos amparados e acolhidos pela nossa espiritualidade. Acho que a gente tem que orar por essa família. E exigir do Itamaraty, né? E o Itamaraty tá fazendo, né? Pelo que eu entendi. Itamaraty tá lá cobrando, tá, né? Itamaraty, gente, eu tenho muita admiração pelo trabalho de Itamaraty, de muitos anos. Jane Paz, exato. Uma mídia que divulga uma falsa astronauta sem antes checar os fatos. Imagine, exatamente, dando palco para mentiras, exatamente. Não checa os fatos, igual saiu aquela informação. Eu sei que não tem... gente, aqui a live é minha, eu falo do que eu quiser, pronto. Então, assim, estão falando ali, por exemplo, essa semana a Erika Hilton começaram a falar que, eu vi essa mensagem lá no nosso outro chat. Oi, Vera, tudo bem, meu amor? Obrigada por passar aqui. Muito obrigada, Vera. Seu apoio é bem importante. Então, a Erika Hilton contrata mercadores. Aí eu fui lá ver as informações dela. Você vê, todas as mentiras que criam, por quê? Racismo, misoginia, preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Tudo isso é preconceito. Então, porque os caras, na vida, quando ela conheceu eles eram maquiadores. Só que ela contratou eles e deu uma nova oportunidade de trabalho, para eles trabalharem, de fato, em outra área que eles queriam trabalhar. Enfim, sei lá qual é o enredo da vida deles. Então eu não posso ser taróloga. Não posso ser taróloga. Eu fui educadora a vida inteira. Não posso mudar de carreira. Se amanhã depois alguém me contrata para trabalhar em um estúdio para ser taróloga ali do programa, não posso. Não. Fui educadora, não posso mudar de carreira. Oi? A gente sabe qual é o fundo, né? Dessas coisas, né? A gente sabe, né? Transfobia, essa é a palavra que eu estava procurando. Perfeito, Eugênia Paz. Isabel, ali no Maranhão, guia no Maranhão saiu com turista e em Poça se chuvam e um raio caiu neles e ele morreu. Um raio caiu neles? Aí é um pouco demais. Aí eu acho que não é negligência, não. Aí é um raio, gente. Aí, desculpa.
Ah, meu Deus. Foi isso? Foi isso? Eu não entendi o texto. A queda foi tão violenta que os. Hã? Eu não entendi, ô Isabel. Um guia no Maranhão saiu com um turista e em Poça se chuvam e um raio caiu neles e ele foi de arrasta. Aí eu não entendi, não. Foi um raio que caiu. A queda foi tão violenta que os outros turistas desanimaram e desceram sozinhos. Então, por exemplo, gente, eu já fiz muita trilha. Eu quero falar de. Ó, eu tô batendo papo. Quem quiser mandar pergunta aí, ó, manda pergunta no WhatsApp, que é esse mesmo número do Pix aqui. É R$ 10. Se você estiver em um país onde você não tem acesso, por algum motivo, a Pix, pode mandar pelo Wise também, R$ 10. Ou tá aí o valor de dólar, euro, acho que é 2. Tá? Ah, a época de chuva está na montanha. Ah, entendi. Fatalidade. É uma fatalidade, ao mesmo tempo que é o seguinte, eu já fiz trilha, gente, eu gosto muito de trilha. Houve época que eu fazia trilha direto. Tem coisas quando você está fazendo trilha que você não sai nem de casa. Então eu gosto muito de. Faz um bom tempo que eu não vou, mas eu fazia muito trilha lá em Paranapiacaba, fica aqui no pé da serra do estado de São Paulo. Fica no começo da serra do estado de São Paulo, aqui, Serra do Mar. Em dia, assim, eu só vou fazer trilha. E meu marido e eu também a gente gosta. Ah, entendi. Eles subiram uma montanha, entendi. Mas aí que eu quero chegar, Isabel. Oi, Michele, bom dia. Tudo bem? Antes de ir em trilha, 3 dias antes, se tá chovendo, a gente nem sai de casa. A gente só vai para aquela trilha se o dia estiver firme, seco, lá naquela região, durante 3 dias seguidos. Aí a gente se anima a ir. Porque as condições da trilha, porque é mata lá, é mata mesmo. Muda completamente. Dá uma chuva, muda até o caminho da trilha, porque cai árvore, aparece riacho, cachoeira, queda d'água, olho d'água, tudo muda. Então, aí para um grupo ir com guia já está errado, tem que ser com 2 guias. E se o guia se acidenta? O que acontece? Como é esse caso que a Isabel está falando? Então, assim, é muito triste. Eu acho que assim, o que temos que fazer agora é unir nossos esforços em oração pela família e por essa moça que se foi, que Deus a tenha amparado na espiritualidade. O Itamaraty está fazendo a parte deles. E é isso, gente. Agora eu vou dizer que o meu presidente é culpado porque o município de outro país não fez uma fiscalização. Oi? Oi? Bom senso, né? Isabel, Michele, Tata Tânia, Gutmann. Boa tarde. Subir uma montanha em época de chuva. Não pode, exatamente, não pode. E lá em cima um raio caiu e ele desequilibrou e caiu. Exatamente. É uma fatalidade unida com um erro, né? Em época de chuva você não sobe trilha. Em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, eu lembro que tem o dedo de moça, dedo de Deus, tem uma coisa assim, um pico lá. E eu só fui 2 vezes, infelizmente. E eu lembro que as 2 vezes que eu fui, estava chovendo, era época de chuva. E não deixavam a gente subir naquela época. Né? Acredito que ainda seja assim. Não deixavam por causa dos perigos de raios e né, o próprio caminho acidentado. Exatamente, Isabel, tá? Foi negligência. Infelizmente, meu Deus, que dó. É trágico, gente. Apesar de tudo isso, eu fico com muito dó, porque a gente nunca quer que essas coisas aconteçam com as pessoas, né? E é isso. Que sirva de alerta para nós, para que nós também façamos exigências aos nossos municípios. Isso é problema do município, não é da presidência. Não interessa o nome de quem está na presidência. Gente, pelo amor de Deus, faz as coisas certas. É a mesma coisa que você chegar lá no consultório do médico e pedir 1 quilo de carne. Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você quer comprar carne, você vai no açougue. Você quer comprar proteína de soja, você vai no mercado. Você quer uma consulta médica, você vai no médico. Entendeu? Então, é do município que a gente tem que exigir fiscalização dos trabalhos turísticos da região onde a gente estiver. Se vier aqui um grupo de turistas à noite, onde eu moro, em São Paulo, à noite,
Já vai vendo. Com um guia de turismo no meio aqui, sei lá, da Praça da República, às 10 da noite. Você vai falar o quê pra essa gente? Fala, meu, você não tá entendendo onde você tá, cara. Não é assim. Entendeu? Cada cidade. Então, a prefeitura tem que fiscalizar. Como assim? Você vai fazer um passeio turístico com turistas que vão ficar com o celularzão, a câmera fotográfica ali especializada, no meio ali de um lugar de área de risco urbano? Complicado. Nada a ver, exatamente, Isabel, nada a ver, mas tem gente que tá fazendo. Tem gente, olha, eu vou falar uma. Olha, tem coisas trágicas. Ó, tô batendo papo aqui enquanto não vem perguntas, tá? Quando vem, tenho até que olhar aqui, desculpa. Se vier pergunta aqui, eu vou responder pelo. Tem que me mandar junto, por favor, o comprovante do Pix, tá bom? Exigir uma balinha do médico, sim, exatamente, Thiago. O que a gente pode exigir do médico é isso: é uma balinha. A gente pode pedir assim pro médico, jogar aquele chaveco médico. Você tem aí uma amostra grátis do remédio que você está dizendo para eu usar? Entendeu? Eu gosto de pedir escova de dente, pasta de dente para dentista. Vai que, né? Eu pedi pro meu dentista, ó, se um dia ele ver isso aqui, ó, vou mandar para ele essa parte aqui, ó. Falei assim, ó, eu vou pra você essa aqui, ó. Que ele não me deu. Eu pedi, você tem uma escova de dente aí, uma pasta de dente? Ele não tinha uma amostra grátis pra me dar. Tinha acabado. Ai, na minha vez acaba. Ó, eu quero falar com você, exatamente, povo sem noção. Gente, vamos falar de mediunidade? Enquanto não vem perguntas? O que vocês acham? Mas é bate-papo, não é roteiro, não. Tem que fazer roteiro, não fiz roteiro, não dá tempo de fazer roteiro. Né, Tiago? A gente só estuda, né, Tiago? Pelo amor de Deus. Então, assim, primeiro eu vou falar do que não é mediunidade. Aí vocês vão perguntando, vão comentando aí no chat também quem quiser, porque aí a gente complementa as informações, as trocas, e eu tô aqui sempre embaralhando o meu tarô, conectada, porque se vier perguntas, a gente, ó, dá uma pausa no bate-papo e eu vou para a leitura sua, que você vai mandar pelo WhatsApp, o Pix tá aí na tela, tá bom? E vamos passar uma tarde de troca e aprendizado. Então, primeiro eu vou falar de mediunidade. Aí eu estava pensando, eu vou explicar o que é mediunidade, etc. Mas primeiro eu acho que a gente tinha que falar o que não é mediunidade. Então, assim, mediunidade não é castigo. Mediunidade não é privilégio de poucos eleitos na vida. Mediunidade não é uma missão para poucos eleitos na vida. Tá? Mediunidade, ele é um dom divino que pertence a 100% dos seres humanos. Todo mundo tem mediunidade? Sim, todo mundo tem mediunidade. É um dom divino, está até na nossa fisiologia. Existe aqui um médico importante em São Paulo e outros pelo planeta, que estudam isso do ponto de vista até mesmo fisiológico. Vocês encontram o Dr. Sérgio Felipe Oliveira. Ele foi, não sei se ainda é, professor, doutor da USP, professor, doutor, mestre na USP durante muitos anos, um dos diretores do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eu não sei se hoje em dia ele está ainda atuando como diretor lá, ou do corpo ali de conselhos, enfim. Mas é uma pessoa com uma longa carreira. E ele estuda, a carreira dele de pesquisa foi voltada a esse aspecto. Mas só para dizer que mediunidade faz parte de todo ser humano. É um dom divino, eu vou falar nesses termos, porque eu acho que combina mais com a gente. E ele, com certeza, vai diferenciar de uma pessoa para outra em, digamos assim, graus, qualidades, características, mas está presente em todas nós, em todos nós. Eu sempre aqui, a Isabel, Prefeitura do Rio vai trazer para o Brasil, isso, já organizou tudo. Eu li essa matéria, ainda bem, né? Ainda bem. A Lê hoje eu consegui entrar antes de cair no sono.
Obrigada, Eliane, pelo seu carinho, por estar aqui. Ale, quem tem mediunidade tem que estudar sobre espiritismo? Ótimo, ótima pergunta, Isabel. 100% de nós, seres humanos, temos mediunidade. Muda, digamos assim, a intensidade, o tipo, a qualidade. Todo mundo tem. Exemplo. Não é um dom, não é um privilégio. É um dom, mas não é um privilégio. Isabel, mediunidade é um dom. Pertence a todos os seres humanos. Não é privilégio. Não é. Pertence a todos os seres humanos. É uma característica comum. Muitas pessoas, não é que tem aquela mediunidade que ela percebe fortemente. Exemplo, sabe aquela vez, alguém pode estar assim, andando na rua, antes de entrar na rua, falar, cara, não vou entrar nessa rua, deu alguma coisa no coraçãozinho dela, não vou entrar, cara, não tá legal. Aí a pessoa, ai, bobagem da minha cabeça. Ai, que bobagem, vou. Aí a pessoa entra. E é naquela rua que ela ou se acidenta, porque tinha um buraco, ou, Deus me livre e guarde, assaltada, ou tem um acidente, outro tipo de acidente, encontra alguém muito desagradável, que não era para encontrar. Ai, que desastre. Entendeu? Acontece uma coisa errada. E a pessoa depois fica assim, ai, eu devia ter ouvido a minha intuição. Meu amor, intuição é o tipo de mediunidade. Foi alguém, talvez um guia espiritual seu, um protetor seu, que chegou no seu ouvidinho e falou assim, ó, nesse ouvidinho aqui, ó, falou assim, olha, não entra aí, faz outro caminho. E aí ele ficou ali gritando, não entra aí, faz outro caminho. E você, entendeu? A maioria das vezes a gente percebe como intuição. E existem aqueles casos, sim, onde esse contato espiritual, esse aspecto nosso, até fisiológico, ele já é mais intenso, sim. Que é a hora que a gente fala, tem que atuar de alguma maneira, porque cria-se no corpo um acúmulo de energia. E eu já vou explicar que energia é essa que funciona, esse acúmulo de energia. E aí, porque se cria esse acúmulo de energia, a gente acaba ficando mais até estafado se você não administrar isso. Então, aí que as pessoas falam, e muitas vezes a maioria das pessoas que já tem essa mediunidade, que já vai para um ponto além, é que as pessoas falam, precisa cuidar dessa mediunidade, precisa desenvolver. Acho que aqui no Brasil, a maioria das pessoas já ouviu alguma coisa assim, esse tipo de expressão. Não é só de uma religião, onde isso pode ser desenvolvido e organizado, estudado, só muda o nome dessas manifestações. O nome de como as pessoas cuidam da mediunidade, só muda o nome. A energia é a mesma. A fisiologia é a mesma. Tá? Rosa! Meu amor, obrigada, Rosa, que você veio! Obrigada, Rosa, que abriu o instituto. Olha lá. Rosa, põe o @ do seu instituto de psicologia maravilhoso. Gente, é muito importante a gente se cuidar. Ali, põe, Rosa. E lá no Instituto da Rosa, gente, tem o tratamento online, virtual. Gente, é maravilhoso. Vive tendo esses alertas. O que faço? Vou fazer cima e ferro. Aí, tá vendo? Quando você tiver um alerta, escute o alerta, Rosa. Pelo amor de Deus. Se o alerta tá te falando, vá por esse caminho e não pelo outro, só vai pelo outro caminho. O que é que tá, gente? Peraí, Rosa. Calma. Ó, isso, ó, gente, aí, ó, @espacialpsido. Então, o Instituto de Psicologia da Rosa, nossa maravilhosa Rosa, doutora Rosa Lúcia Ripardo, nossa, muito chique, ela muito conhecedora, muito estudiosa, ele tem tratamento online, tá? Tem tratamento online, inclusive com preço social, né, Rosa? Você tem uma parte de preço social também, não tem? Lá no Instituto? Coloca aí a informação que é importante.
Eu quero todo mundo aqui se cuidando bem, gente. Eliane, pela lei brasileira nem tem obrigação de trazer o corpo. Sim, aquele ainda outro assunto. Exatamente, Eliane Rose. O traslado acho que é traslado a palavra, né? Do corpo só está previsto em casos de guerras e desastres naturais, não é isso? Mas eu acho que foi algo que nos trouxe tanta comoção que foi muito bom que a Prefeitura do Rio de Janeiro faça isso. Muito bom. Exatamente, atendimento social. A Rosa fez um comentário importante, ó. Ela vive tendo o alerta, o que faz? Aí entra o complemento da pergunta do comentário da Isabel. A gente tem que estudar sobre espiritismo, a gente tem que estudar. A gente tem que, no meio da Umbanda, Candomblé, o espiritismo, muitas vezes se fala desenvolver. O que é desenvolver? Já está lá, latente. Então, a gente tem que aprimorar essa latência para que se torne, para que fique canalizada a energia. Tem muitas camadas aí. Eu vou responder, eu vou comentando isso. Quem quiser mandar pergunta, gente, para o tarô, manda aqui no Pix, tá? Manda aqui o Pix para este mesmo WhatsApp, que aí eu respondo para você. Enquanto isso, a gente vai falando de mediunidade. Então, é uma energia. Imagina, vamos fazer uma comparação, faz de conta aqui. Imagina que a mediunidade é um grande rio, maravilhoso. Por onde ele passa, ele está ali hidratando a terra, está ali fazendo as maravilhas dele, mas ele é um rio. Se você bloqueia, tenta bloquear, o que acontece se você tenta bloquear? Se você não estuda, se você finge que não é com você, se você não desenvolve, ou seja, não estuda, não faz cursos, etc. É como se você colocasse uma barragem mal colocada, mal posicionada nesse rio. O que acontece com a barragem? Mal posicionada, mal colocada, começa a inundar as regiões e trazer seca para outra. Quando a gente estuda, é como se a gente deixasse fluir o rio e começasse a fazer obras, aproveitando esse mesmo rio, para ele hidratar outras partes, não inundar lá na frente, hidratar uma agricultura na outra posição. O estudo faz isso. O estudo é o melhor aproveitamento dessa energia que já é natural em todo mundo, mas que algumas pessoas têm mais intensamente. A maioria das pessoas tem aquele olho d'água, né? Aquele riozinho, aquele correguinho, coerguinho. Mas tem aquelas que já tem um riozinho mais cheinho. Tem algumas que tem aquele riozão. Elas são melhores ou piores? Ninguém é melhor ou pior que ninguém por causa de mediunidade. Ninguém é melhor que ninguém por causa... E também ninguém é pior. Tá todo mundo igual. Tá? A Rosa, a doida. Brincadeira, meu amor, você não é doida. Você é maravilhosa. A Rosa é inteligentíssima. Eu debato com meus guias. Tudo bem, debateu. Aí leva o surra, não leva não. Mas às vezes eles só voltam dizendo, eu avisei. Não é que você leva a surra, meu amor. Um guia não tá lá para fazer você sofrer. Nunca. Porque eles são seres que te amam. Você é que se faz sofrer. E eles sofrem junto com você. Quando os guias vêm e me dão uma informação, me dão um direcionamento e eu não sigo e eu sofro, eles sofrem junto. É como, imagina, se uma mãe, um pai orienta o filho, meu amor, não use produtos químicos que façam mal à sua saúde. Aí a pessoa vai lá e se mete e vem parar aqui no Centrão de São Paulo. Esse pai, essa mãe deu orientação, mas eles vão lá no Centrão de São Paulo esmurrar o filho? Você pode ter certeza que não. Eles vão lá chorando em busca dos filhos, para tentar o resgate. É isso que acontece, amor. Tá? Ai, não é não. Você é uma maravilhosa, Rosa. Você é uma maravilhosa. Eles sabem que a gente erra, gente. Ai, gente, a gente erra. Pronto. Eu não vou nem falar nada... Porque a gente está aqui, por isso que eu falo que a gente vai compartilhar experiências. Porque eu também ainda estou aqui compartilhando. Enquanto as pessoas não mandam perguntas para o tarô, a gente vai falar aqui de mediunidade.
Porque onde eu frequento aqui em São Paulo, a gente está para abrir um curso de desenvolvimento mediúnico, mas é presencial. Mas eu acho importante explicar para vocês o que, que é, como é que eu quero divulgar o desenvolvimento mediúnico, mas antes eu tenho que explicar o que é mediunidade. Então, mediunidade é um dom e faz parte, é um desenvolvimento de energia, né? Eu também te amo, Rosa. Bom trabalho para você. Obrigada por ter aparecido, meu amor. Minha irmãzinha separada na maternidade. Separada na maternidade a gente foi. Né? Somos irmãs de outras vidas, né? Ai, gente, amo vocês, adoro, fico tão feliz que vocês apareçam aqui na live e me fazer companhia, acho muito bom. Então, entende que existe uma glândula, que é isso que o Dr. Sérgio Felipe Oliveira estuda, que é uma glândula aqui no centro do cérebro chamada pineal. Então, pega ali no YouTube aqui informações, pesquisas dele, na internet. O artigo eu tento ler, eu não consigo, amor, porque eu não tenho essa capacidade. Acho que a Rosa, que é médica, vai saber. Eu não tenho essa capacidade. Eu pego aquelas palestras que ele fala para nós, pessoas leigas, da área científica. Então, cientificamente, ele estuda a pineal, onde historicamente... ele vai falar de Descartes, que já citava a pineal, essa glândula, como o centro da mediunidade, ou seja, como o espírito, as energias espirituais se conectam com esse corpo que é a matéria, nesse nosso corpo. Então, essa glândula, ele estuda nesse sentido, tá? E aí, a parte científica é lá nos artigos científicos dele, gente, eu não tenho essa capacidade, eu fico nas palestras. E nós temos um tipo de energia. Aí é importante para quem quer saber de mediunidade, saber dessa energia, desse tipo de material, de matéria extrafísica que todo ser tem. Ser animal. Tá? Isso aqui é um corpo animal, meu amor. Eu não sou animal. É um animal chamado Homo sapiens. Homo sapiens sapiens é o nome científico, né? O corpinho é matéria, estou falando da matéria, do corpinho. Então, esse tipo de energia que faz a ligação entre o meu corpo, carne, porque isso aqui é carne. O Dr. Sérgio Felipe fala, carne não pensa, carne é carne. Eu sou vegana, mas vocês que não são veganos, vocês não compraram carne, não estão olhando lá para a carne pensa? Não pensa. O boizinho pensa? O boizinho pensa. A vaquinha pensa, porque tem alguma outra coisa lá que faz o movimento. Tem alguma outra coisa aqui que faz o movimento. Essa alguma outra coisa aqui é o espírito, como o espírito se liga ao corpo. Tem uma série de... e aí a espiritualidade é que sabe toda essa parte anatômica espiritual. Algo que nós já aprendemos que existe, que já nos foi passado, principalmente ao longo do século XIX e XX, é uma energia chamada ectoplasma. E é um nome que ficou bem popular por causa dos filmes do Caça-Fantasmas, né? É um nome que assusta algumas pessoas, é um nome que faz outras pessoas rirem, é um nome engraçado, né? Mas é ectoplasma. É uma energia mesmo, é como se fosse, entre aspas, a colinha entre o meu espírito e esse meu corpo. É uma energia. O corpo, matéria e a carne, né? Eliane Rosa, artigo 257, decreto 9.199/2017, determina que a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamentos e traslados de corpos de brasileiros falecidos no exterior. Exato, Eliane. Eu sei que existe aí a exceção no caso de guerras e acho que desastres naturais. Porque imagina, tá lá o soldado, participa de alguma intervenção em outro lugar, acontece uma coisa com esse soldado. Então, é obrigação do Estado trazer de volta. E, se não me engano, eu posso estar errada, em caso de desastres naturais. Então, a pessoa está lá, aconteceu algo, teve um tsunami. Aí, conseguiram encontrar os restos, né, mortais da pessoa. Então, eu acho que em caso de desastre natural também. Mas, em casos de guerra, eu tenho certeza. E eu acho que tem aí também as questões... eu acho que devia ser mais amplo isso, sabia? Não devia ser? Eu acho que devia ser mais amplo. Seria mais digno.
para nós brasileiros. O Brasil é tão rico, né? Que bom que com essa família vai ter essa assistência. Mas eu acho que devia sim. Ah, devia. Mais digno. Acabou meu chá aqui, peraí. Olha, eu acho que tá vindo pergunta. Deixa eu ver aqui, mas vamos continuar a falar. Eu só vou dar pausa quando vierem perguntas pelo WhatsApp. Tá? Ó. Então, tá vindo aqui uma pergunta. Eu vou responder aqui para a pessoa. E aí, assim que eu terminar de responder, a gente volta para o nosso assunto. Então, se vocês tiverem outros comentários também, pode continuar no chat, tá, gente? Porque só durante a... Quando eu respondo, eu não olho o chat porque eu perco foco. Eu estou ouvindo a música do meu vizinho, que está altíssima. Vocês estão ouvindo a música do meu vizinho? Eu não sei se isso atrapalha alguma coisa da... Se o YouTube entende alguma coisa errada. Entendeu? E eu gosto, e o pior é que tá tocando música que eu gosto. Até pensei, será que é o meu? Será que é a minha Alexa que tá tocando? Porque é o mesmo estilo musical que o meu. Música brasileira, sabe? Marido, te amo! Marido, dá pra ouvir música do vizinho aqui pelo meu microfone? Tá ouvindo alguma coisa de música? Gente, dá um like. Ó, se inscreve também, mesmo quem esteja só assistindo. Eu vou responder aqui a pergunta da pessoa, que a pessoa já terminou de fazer a pergunta. E depois a gente volta a falar sobre mediunidade. Tem muita coisa para falar, gente, porque a gente está para abrir aqui um curso de desenvolvimento mediúnico. Eu participo também desse curso, tá? Eu ajudo na organização e é presencial aqui em São Paulo, mas a gente vai primeiro formar a turma. Eu já vou falar, eu vou ficar falando sobre isso para ajudar vocês. Quem estiver aí em São Paulo para conseguir, se quiser, fazer o desenvolvimento, mas antes a gente precisa saber o que é desenvolvimento mediúnico, que é a mediunidade, né, gente? Pelo amor. Aqui. Pronto, ó, vamos lá. Vou responder, amiga, para você. Fica aí, ó. E, olha, eu sou obrigada a falar o que tá aqui. Eu sei que a câmera parou da mesa, eu vou ajeitar, mas eu sou obrigada a te falar que, pelo menos nesse momento que você tá me falando isso, não. Tá? Não. Eu te explico o porquê, mas nesse primeiro momento aqui é não. Sou obrigada a te falar isso. Por quê? Você tá confusa. Muito confusa, né, amiga? Confusão, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar só meu rosto, então, gente. Porque fica travando a minha mesa, fica melhor, tá? Então, essa confusão sua tá muito ligada a esse cotidiano, né? Você tá tão preocupada com as coisas do seu cotidiano, sabe aquela coisa assim, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que você não tá focalizando, na verdade, né? Você não tá dando a dedicação que você poderia dar
para que isso realmente se realizasse em sua vida. Não está acontecendo, né? Você está muito parada. Está muito parada. Nesse sentido, você está parada. Você não está parada em outros sentidos. Né? No sentido de você estar tão preocupada com o seu cotidiano, com as suas coisas assim, ó. E assim, eu vou falar. Eu vou falar. Você não está usando outras pessoas como desculpa para não fazer isso? Sabe? Inconscientemente. Pergunte-se, tá? Isso aqui é uma sugestão que tá, né, é importante perguntar isso, falar isso. Será que você não está usando outras pessoas ou essa situação do seu cotidiano para não fazer? Para atravancar o seu próprio caminho? Porque eu estou vendo aqui esse não, por quê? Porque você está muito preocupada com essas coisas do cotidiano, você fica projetando em cima de outras pessoas essas responsabilidades e isso vai bloqueando o seu caminho até o ponto de desperdiçar toda a sua atenção. Tá bom? Então, sinto muito, eu sou obrigada a falar isso no sentido de alertar você. Por que não? Desculpa. Você entende isso? Você percebe isso? Se não percebe, observa. Enquanto você estiver assim, se você mudar de atitude, se você observar isso, eu estou vendo tudo bem parado, mais atravancado. Não estou vendo, desculpa, não estou vendo nenhum potencial nesse momento. É possível mudança? Sim, é possível mudança. É possível transformação, é possível mudança, mas é o potencial de mudança ainda. Você vai ter que fazer. Por enquanto, é como se você se estivesse apegando as responsabilidades a outras pessoas. E causando esse seu desperdício de atenção e energia. Por isso que você percebe que está tudo parado. Então, não é que está parado, você está desperdiçando sua atenção e energia. Tá bom? Se você mudar de atitude, se você pelo menos visualizar isso, só visualizar, aí daí um tempo você me procura de novo para a gente ver como mudou. Porque sim, essas coisas mudam, sim, é possível mudança. Mas você vai ter que agir, senão não vai mudar não. Tá? Desculpa. Sou obrigada a falar, espero que tenha te ajudado. Tá bom? É isso. Às vezes vem as informações para a gente poder mudar a nossa atitude, né, gente? Flávia Casadei. Olá, bem-vinda, Flávia. Gabi Fortunata. Olá, que tal, Gabi? Que tal? Aí me saiu um olá. Tudo bem com vocês? Bem-vindas! Eu sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou lendo tarô aqui ao vivo para as pessoas que mandam a sua pergunta pelo WhatsApp e o Pix é o mesmo número aqui, que está escrito aqui na tela, também está no comentário fixado, R$10 a pergunta. Se estiver em outro país que não tem acesso ao Pix, aí você pode me mandar pelo Wise, que é 2 euros ou 2 dólares, ou mais de preferência R$10 mesmo. Gente, pode mandar em real, que a gente está no Brasil, não vou fazer nada com euro. Gente, desculpa, estou no Brasil. Não vou fazer nada com dólar. Quero saber de euro, não quero saber de dólar. Estou muito bem, obrigada. Pode mandar os meus R$10. E enquanto não vem perguntas, a gente estava falando sobre mediunidade. Obrigada, viu, minha amiga, que você mandou a pergunta. Obrigada pela confiança. Espero que isso tenha te ajudado a abrir os olhos. Gabi Fortunata me dijo, hola, ¿qué tal? Haré aí em vivo em espanhol um dia. Vou fazer transmissão ao vivo em espanhol um dia, gente. Vou fazer. Tô afim de fazer em vivo. Porque me saiu um olá, tô respondendo em espanhol, Gabi. É isso. Você meteu um olá aí, já meti um espanhol aqui do meu lado também.
Tá bom? Eu tava falando de mediunidade, gente. Então, quem tiver experiências aí, conta pra mim também. Escreve aqui pra gente. Sabe por quê? Porque a gente troca. Não é que eu tô dando aula, a gente tá trocando experiências. Porque eu não fiz roteiro rígido, nada disso. Então, aqui é fluido. E por que que eu tô falando de mediunidade? Porque eu gosto de falar, primeiro, porque a leve é minha. E aqui a gente pode falar o que a gente quiser. Mas porque eu tô aqui em São Paulo e a gente vai abrir um curso de desenvolvimento mediúnico presencial aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Então, a gente está formando turma. Vai ser... agora vai entrar julho, talvez agora segundo semestre. Vai ser segundo semestre que a gente vai abrir, tá? Mas primeiro deixa eu falar o que é mediunidade para vocês. Como é que eu, né? Assim a gente já vai aprendendo, já vai se preparando para essa ideia. Primeira parte aqui, antes dessa pergunta que veio, eu estava falando que a mediunidade não é privilégio de poucas pessoas. Não é privilégio. Não é exclusivo de poucas pessoas. A mediunidade está em 100% dos seres humaninhos. Você é ser humano? Você tem mediunidade. Porque faz parte até da nossa fisiologia. A fisiologia é essa que o Dr. Sérgio Felipe Oliveira estuda. Ele é professor doutor da USP, foi diretor do HC aqui em São Paulo, e ele estuda isso cientificamente, ou seja, é algo que faz parte até da nossa fisiologia. Mas, assim, em termos energéticos, é aí que eu entro falando, conversando, porque eu não sou médica. Eu leio aqueles artigos, eu já tentei ler artigo científico dele, não entendi, foi nada. Não tenho capacidade. Mas se você é médica, é alguém da área das ciências biológicas, você vai conseguir entender melhor. Eu não vou. Eu vejo as palestras. Jane Paz, Tatuapé é bem longe de mim. Jane, mas quem sabe? Se você tiver interesse, quem sabe? Nada fica longe quando a gente está em busca da nossa melhoria espiritual. Eliane, falar sobre mediunidade hoje. Aconteceu algo comigo essa madrugada que me fez eu sentir algo maravilhoso. Que legal, Eli. Que foi? Eli, ó, já tô íntima, hein? Que foi? Conta pra nós. Isso é tão bonito quando acontece. E olha, e geralmente à noite, quando o nosso espírito está livre, a gente recebe muita informação, viu? Acontece muita coisa. Então, já que a mediunidade pertence a todos nós, eu estava falando que temos também entre nós seres humanos algumas pessoas, ou muitas pessoas, que têm aquela carguinha a mais. Em vez de ser aquele corguinho, aquela corriguzinho, aquele olho d'água, que é geralmente a intuição, já fica um rio mais caudaloso, já fica um rio maior, que é uma mediunidade que é mais perceptível. Muitas vezes as pessoas se voltam às religiões para lidar com isso. É o tradicional há milênios. Desde que existe ser humano que ficou em pé na própria cabecinha. Entendeu? A cabecinha equilibrou ali no tronco, ó. Que é uma experiência que pertence a nós. Mas cada religião vai dar um nome para isso, vai lidar de uma maneira. Então, não é que aquela religião não aceita, aquela religião tem um jeito dela de lidar com a situação. Qual é a melhor religião? Todas as religiões são perfeitas. Sim. Todas as religiões são perfeitas. Imperfeito é o ser humano. Toda religião tem ali o seu modo de trabalhar. Você tem que se conectar com aquilo que faz sentido para você. Que ali vai ter uma resposta sim. Mas você vai ter que, por isso que aí que vai a importância do estudo, né, Isabel? Que a Isabel tinha falado, tem que estudar espiritismo, tem que estudar. Tem que estudar. E eu vou falar na minha linguagem, onde eu conheço, onde eu estou acostumada. Mas se alguém aqui tem uma outra linguagem, tem uma outra experiência de uma outra religião, ou até mesmo fora de uma religiosidade, mas dentro de alguma filosofia que lide com essa experiência nossa, com a espiritualidade, isso que é mediunidade é meio, né? Essa palavra médium significa meio. É o meio entre o mundo espiritual e o
mundo material. É um dom que faz com que a gente perceba o mundo, porque nós somos espíritos. Nós somos, não é que eu tenho um espírito, eu não sou uma carne que tem um espírito, eu sou só uma alma que tem um corpo de carne, momentaneamente. Momentaneamente. Ai, mas eu tenho 100, a pessoa tem 100 anos de idade. O que são 100 anos de idade? Diante da eternidade. Fomos criadas por Deus em algum momento. Para a eternidade. 100 anos para a espiritualidade é isso aqui. É muito rápido. É evidente que quando eu estou aqui, ó, na Terra, eu não tenho essa percepção, graças a Deus. Conta, Rosa, Eliane Rosa. E eu estou curiosa de saber qual foi a experiência tão bonita que você teve. Então, quando a gente está, eu vou falar nos meus termos agora. Quando nós temos essa energia, o que eu estava falando um pouquinho antes, o ectoplasma, a mediunidade, quando está mais intensa, quando ela é mais intensa, ela faz com que a gente produza mais ectoplasma, que é essa energia, digamos assim, essa colinha entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Senão o espírito tem um corpo espiritual. Ai, tô falando muita coisa, né, gente? Ai, meu Deus, tá vendo? Eu não tenho roteiro, eu tinha que ter feito roteiro. Eu vou fazer um vídeo com roteiro. O que vocês acham? É uma boa? Vou fazer um vídeo com roteiro. Tô respondendo as perguntas de tarô também, hein? Então, nós somos um espírito. E nós, como espírito, no estágio evolutivo que nós temos também um corpo espiritual chamado perispírito. Aí sim, lá no livro dos espíritos e no livro dos médiuns, que é do século XIX, e eu tenho reticências aí, por isso que eu vou falar dentro dos meus termos, tá? Explica ali naqueles termos do século XIX, na França. Mas nós sabemos sim que temos nosso corpo. Então, como é que esse corpo espiritual se liga ao corpo material? Qual é a liga? Como é que eu junto as coisas? Com essa energia chamada ectoplasma. O médium, a pessoa que tem a gente fala o médium, todo mundo mas aquela pessoa que está mais salientada, você percebe que a intuição está mais forte, as coisas acontecem mais, assim, pode ser um indício de que a pessoa tenha que desenvolver, tenha que atuar de uma maneira a liberar mais esse ectoplasma de uma maneira útil. É isso. É aquele rio maravilhoso. Olha o exemplo que eu dei no começo da live. Mediunidade é como se fosse um rio. E quando ela está mais intensa, é aquele rio maior. Então, para ele não causar desastres por onde ele passa, porque é um excesso de rio, existe ali as obras que os seres humaninhos podem fazer para aproveitar melhor as águas do rio. Hidratar uma região, não alagar outra região, abastecer de água uma cidade. Faz de conta, metáfora, ou seja, se eu tenho uma mediunidade mais intensa e eu estudo, eu desenvolvo isso, qualquer religião que seja, claro que eu vou falar nos meus termos, então a gente passa o quê? A gente passa a canalizar essa energia, esse ectoplasma, para tratamentos de cura, para amparo energético, cura entre aspas, tá, gente? Tratamentos de harmonização. Vou falar, porque senão o pessoal vai falar que é cura milagrosa, e eu não sou dessas aqui. Cura milagrosa, meu amor, é lá com quem quer tirar dinheiro fácil de você. Aqui não tem isso, não. Aqui tem aquele bem-estar, tá? Nesse sentido, é onde a gente vai usar a nossa energia para melhorar o bem-estar de alguma pessoa na sua área física, para trazer mais compreensão espiritual. Então, o trabalho mediúnico, nos termos que eu conheço, que eu trabalho, ele é nesse sentido caritativo. E a intuição pertence a todos nós. Então, o curso de desenvolvimento mediúnico muitas vezes desenvolve a intuição. Eu não disse que pertence a 100% das pessoas? Então, não é que às vezes a pessoa tem obrigação de entrar em uma religião para ser médium de umbanda, ou médium de candomblé, ou médium de kardecismo.
Às vezes ela só está com uma intuição, ela tem aquilo nela e ela precisa desenvolver para que ela consiga ter mais centramento, para que ela consiga trabalhar melhor, porque é um excesso, fica nesse excesso de energia, as pessoas ficam assim meio avoadas, pode começar a dar dor, o excesso de energia que não está canalizado, ele pode começar a dar dor nas pernas, falta de sono, desequilíbrio, não é falta, desequilíbrio do sono, tem gente que engorda demais ou emagrece demais, sabe, mexe até com isso. E além dos fatores físicos, e sim, tem os fatores físicos naturais, você tem que ir lá na médica, mas às vezes, sabe aquelas coisas que não tem explicação? A médica está lá insistindo e não consegue entender? Às vezes tem a ver com isso, com esse excesso de energia. Então, fazer o estudo de desenvolvimento mediúnico ajuda a equilibrar. Se pegou no físico, não tem jeito, meu amor, é só com a médica. Mas dá sim para melhorar muita coisa com o desenvolvimento mediúnico, porque quando eu falo desenvolvimento mediúnico, não é exclusivo, não é privilégio, isso é de todos nós, seres humaninhos. A Jane Paz, conheci uma evangélica com mediunidade ostensiva. Ela ouvia e via, perfeito, é isso. Todas as religiões lidam com isso de alguma maneira. Em algumas denominações evangélicas, eles chamam isso de o dom da revelação. E aquela pessoa tem o dom da revelação. Lá, dentro do esquema, da metodologia que aquele grupo usa, é esse termo. E ok, e não é à toa, a pessoa vai ter estudo, a pessoa vai ter que desenvolver ali do modo deles esse dom de revelação, para que a pessoa não entre em desequilíbrio e não desequilibre outras pessoas falando coisas insensatas. Quando o pessoal trabalha corretamente, né? Também tem essa. Kátia, boa tarde. Sofri uma cirurgia de amputação. Sinto muito, meu amor, no dedo do pé. Parece que a situação está piorando, porque está doendo, mas o médico falou que está tudo bem. Eu queria perguntar se eu vou perder o meu pé. Kátia, aqui eu estou fazendo as perguntas pelo Pix, tá? R$10 no Pix. Pode mandar o comprovante ali pelo WhatsApp, mas seriamente, Kátia, eu vou antes de tudo te falar, independente do que aparecer, independente do que for falado aqui, mantenha seu tratamento médico, tá bom, meu amor? Aconteça o que acontecer, mantenha seu tratamento médico, confie 100% ali no tratamento médico. Mesmo que você não confie tanto naquele médico, se procura uma segunda opinião médica, tá bom? Independente do que sair aqui do tarô para você. Pode mandar a sua pergunta, o comprovante diretamente nesse mesmo WhatsApp, nesse mesmo número de Pix, para facilitar a minha organização aqui, a minha busca. E aí eu leio aqui ao vivo para você, mas sempre no sentido de que a espiritualidade te traga a resposta melhor para você. Independente de tudo, pelo amor de Deus, mantenha o tratamento médico, Kátia. Eu peço aqui a Deus que te ampare, que te traga luz, que te traga saúde, que te traga vitória onde aconteça o que acontecer, que nosso Divino Pai Obaloaiê ampare você na cura, se assim você estiver aberta a essa oração, ou que nosso Divino Pai São Lázaro, né, o Santo Lázaro também, possa te amparar na cura das suas chagas, que São Lázaro te ampare. Você conecte-se com aquilo que fizer sentido para você, tá? Aí eu estava falando, Kátia, aí fica na sua decisão, fica bem, fica tranquila se você quiser mandar essa pergunta por Pix, tá bom? Mas de qualquer maneira, sinta-se acolhida. Se quiser passar a tarde um pouquinho aqui com a gente na live, pra gente conversar, trocar experiências, quem sabe alguma palavra suja aí que te traga um amparo também no coração, você fica à vontade, tá? Você tá convidada a ficar aqui com a gente. Agradeço a sua presença. A Jane Paz. Então, a Jane Paz tinha comentado sobre a mediunidade ostensiva. Eu acho que essa palavra é muito boa, viu, Jane? É mediunidade ostensiva.
É a melhor expressão que eu acho que a gente tem, porque já que todos somos médios, existem aquelas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, ela está um pouco mais visível nesse sentido. Quando é assim que é legal a gente fazer o curso. Obrigada, Kátia. Tá? É que assim, é o meu trabalho aqui, é só por causa disso, tá? Porque é o meu trabalho. Eu estava até comentando que eu sempre peço a Deus, antes de começar as lives, que eu possa fazer uma leitura de tarô sincera e honesta para todo mundo que vier aqui, porque eu não quero ganhar dinheiro em cima dos medos e desamparos das pessoas, no sentido de abusar das pessoas mesmo, sabe? Não, eu quero fazer uma coisa sincera e honesta, mas é o meu trabalho também. Por isso que eu falo, olha, tem que mandar o Pix, por favor. Porque Deus me livre e guarde a gente cair na tentação, né, do negativo. Eu não, nunca. Deus me livre e guarde. Deus ampare sempre, tá? Então, por isso o equilíbrio também das forças. A gente, quando a gente cobra aqui o tarô ao vivo, é porque é o nosso trabalho. E porque tem gente que por aí faz o seguinte: nossa, aquela pessoa está preocupada com a saúde, olha, eu vou fazer tal coisa para você, mas aí começa a envolver, a pessoa começa a envolver, começa a falar aquelas palavras maliciosas, até a pessoa gastar 1.000, 5.000, 10.000 reais porque a pessoa está desamparada, nunca. Por isso que eu quero que você pode ficar aqui, pode escutando, para que você possa ter uma palavra de amparo e aqui a gente trocar ideias para que o racional ajude no equilíbrio emocional, tá? BF. Olá, Trevosa! Discorda em parte. AC, respeita. A Bíblia é uma contradição narrativa. Introdução de manipulação fantasiosa, respeito às crenças, eu estudo um pouco, mas não sou melhor que ninguém. Beijos. Eu não falei de Bíblia, amor. Eu não falei de Bíblia. Até agora. Não falei de Bíblia, não. Tá? Manipulação fantasiosa. Respeito às crenças, isso é importante. E é bom sempre estudar. E isso que a gente está falando daqui, de estudar. Exato, ninguém é melhor que ninguém, é verdade, isso mesmo. Por isso que eu disse, mediunidade pertence a 100% de todas as pessoas, não é privilégio. Né? A gente está falando de... Tudo bem, Trevosa? Primeiro, boa tarde, obrigada, Trevosa, que você veio. Isso mesmo, mediunidade não é privilégio de ninguém, tá? E como eu disse, eu falei de que todas as religiões são perfeitas, eu não falei de Bíblia. Religião é um sistema organizado de pensamento. Religião é um sistema organizado de pensamento filosófico relacionado à figura de Deus. Eu falei figura de Deus. Deus não precisa de religião. Eu, ser humano, é que preciso. Ou não, também. Deus não precisa que eu organize religião, que eu acenda a vela. Deus não precisa que eu use guia. Deus não precisa de nada. Deus é Deus, meu amor. Ele é acima, abaixo, esquerda, direita, à frente e atrás. Deus é Deus. Mas eu, ser humaninha, por vezes, dependendo do ser humano, precisa de um sistema organizado de pensamento filosófico ligado à figura de Deus para a sua vida, o seu desenvolvimento de vida. É isso. Tá? Independente de qual seja essa filosofia. A gata tá com fome, peraí. Ai, que fome que eu tô, mãe. É isso. Né? E a gente vê, né? Por isso que eu tô falando muito assim do mais básico, que é o quê? Quando eu falo de mediunidade, eu tô falando dessa capacidade, eu tô falando de uma capacidade, não é capacidade, uma característica que está em 100% das pessoas. E hoje eu tô falando disso com vocês, enquanto não vem perguntas. Peraí. Porque aqui
dentro desse sistema de filosofia, de vida e etc, etc. Aqui em São Paulo, eu faço parte de um grupo que a gente está para começar no segundo semestre agora, um curso de desenvolvimento mediúnico, mas é presencial aqui em São Paulo. E aí, como é que eu vou, então, falar desse curso se antes eu não começar a explicar para vocês o que é mediunidade? Por isso que eu achei legal hoje falar, vou aproveitar as próximas lives para a gente falar de mediunidade, para que as pessoas comecem a entender, a gente trocar experiência para quem tiver interesse nesse desenvolvimento. E desenvolvimento é o quê? Desenvolvimento é aprendizado. Nada mais que isso, é aprendizado. Olá, Kali! Primeira vez, bem-vinda, Kali! Muito obrigada que você está aqui hoje. Obrigada mesmo. Espero que se você quiser se inscrever no canal, deixar o like aí para me ajudar, eu agradeço. Aqui eu leio o tarô ao vivo. A cada pergunta é R$10 no Pix. Eu peço, se você quiser fazer a pergunta, que envie o comprovante no WhatsApp, que é o mesmo número do Pix. Se você tiver em algum país que você não tem acesso ao Pix, pode usar o Wise, que é o serviço que eu uso, está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E aí eu respondo para você agora. Se você quiser que eu responda fora da live, então você pode mandar a sua pergunta também pelo WhatsApp, só que aí o valor é outro é R$18, porque aí eu mando o áudio para você, é fora da live. Eu tiro foto da mesa, sempre que vier uma intuição ali de uma vela, um procedimento, exercício, alguma coisa, eu também mando junto, tá bom? E se você quiser, eu respondo aqui agora para você. Eu só peço a gentileza, assim, 2 gentilezas que eu sempre peço a todo mundo, tá? Não é só para você, Kali. Quem quiser mandar a sua pergunta, eu peço assim, manda assim 2 linhas no máximo. Em 3 linhas, estourando assim. Por quê? Às vezes a pessoa começa, eu aprendi isso aqui no YouTube, tá? Às vezes a pessoa começa a escrever muito, e aí nessa embute 1, 2, 3 perguntas. Eu vou responder a primeira, a que eu entender ali que é a primeira pergunta. Ah, mas não é isso que eu queria saber, aquele outro. Pois é, meu amor, então perguntasse aquele outro. Entendeu? Só para que isso que é o objetivo? 2 linhas, 3 linhas no máximo, tá bom? Para facilitar. Mira Souza, boa tarde! Como vai você? Bandeira mais linda do Brasil, Mira Souza. Enquanto estou esperando as perguntas, a gente está batendo papo sobre mediunidade. Mas é bate-papo, gente, não é palestra, não é aula, nada disso, é bate-papo. Porque eu com o meu grupo, a gente está para o grupo de estudos e de trabalho que eu tenho aqui em São Paulo, a gente tá para abrir um curso de desenvolvimento mediúnico agora no segundo semestre. Então eu pensei, bom, primeiro eu vou começar a explicar para quem não conhece tanto ou quem já conhece, mas quer trocar ideia sobre mediunidade ao longo do tempo. Vou fazer vídeo, espero eu que eu consiga fazer um vídeo organizado com roteiro, que aqui tá sem roteiro hoje, hein? Rosa Lúcia passou por aqui, Mira, ela estava aqui com a gente, aí ela foi atender. Ela passou, sabe aquele oi rapidinho? E passou e foi atender já. Aí, para quem está assistindo, é porque a gente se conhece. Tem uma parte aqui do chat que a gente se conhece de outro chat. Um chat que não tem nada a ver com espiritualidade, nem tarô. Chat sobre política, né, Mira? Ai, a Trevosa também, não sei se ainda tá aí ou se já só passou, que às vezes a Trevosa está no trabalho também. Às vezes a Trevosa só passa rapidinho. Tá? E aí eu estava falando de mediunidade, né? Não estou falando de nenhum texto específico, nada específico, estou falando dessa capacidade energética. Ó, gente, eu estou lendo aqui, porque está vindo mais uma pergunta, tá? Então, quem quiser também até acompanhar para ver quero ver como é que ela lê. Pode acompanhar. Acompanha. Acompanha sim. Ai, meu Deus, eu tô ouvindo alguma gata comer. Deus queira que... Ah, meu Deus. Agora que tá vindo pergunta. Ai, meu Deus. Ali, Eliane, senti algo do meu lado que transmitiu um carinho, que só uma pessoa faria isso e acordei muito feliz. Ah, que bom, Deus abençoe. Se tocou no seu coração
Isso que é intuição, gente. E é isso que o desenvolvimento mediúnico ajuda a gente a entender. Quando é do emocional, quando é do espiritual, quando é do espiritual é positivo ou é negativo, e quando é energético, ou quando é espiritual, nosso, individual, nosso, de vidas passadas minhas, eu, e quando é de vidas passadas de outras pessoas, outro. Oh, meu Deus. Não. Peraí, ó. Termina de escrever a sua pergunta aí, minha amiga, porque eu já volto. Tá acontecendo caos aqui do meu lado. É o caos das gatas. Ah, tá. Entrou a sua primeira, Kali. Ah, gente, então para minha organização também, eu leio a que estiver entrando primeiro, tá? Porque aí fica mais fácil. Então a outra pessoa que estava digitando, termina de digitar aí que eu já leio também, tá? Ah, Gene, boa tarde. Eu gostaria de saber o que vem na minha vida amorosa. Gene, boa tarde, minha querida. Bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, pela confiança. Se você quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Gene, a pergunta é por Pix, tá bom? R$ 10. O WhatsApp, eu peço só que me mande o comprovante nesse mesmo WhatsApp aqui, que você tá vendo. E eu vou ler primeiro aqui a da Kali, tá? Então, se você quiser, acompanha aí para ver como é que a gente trabalha. Se você se sentir à vontade, a gente está batendo papo sobre mediunidade enquanto não vem as perguntas. Tá, então vamos lá, Kali. Se concentra também. Deixa eu ver se minha mesa tá travando. Eu gosto de mostrar a mesa tá travando, sabe? Senão eu mostro a carta aqui para você que sai, tá? Vamos ver. Tá? Então vamos lá. Olha. Nossa. Ué, não, é isso aqui. Vamos considerar isso aqui. Porque já tinha outras. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar meu rosto também pra você vir ver. Ah, não tem jeito. Desculpa, a minha câmera da mesa fica travando, tá? Desculpa. Esqueci seu nome, deixa eu pegar seu nome de novo. Kali. Kali, eu vou falar no sentido de preparar você, tá? Para que você encontre as soluções. Mas você está sim correndo um grande risco de não conseguir, tá? Levar adiante. Existe sim esse risco de não conseguir fazer essa continuidade desse pagamento. É um risco que está aí, que está bem real de acontecer. Eu quero ver com você. Peraí, que eu não gosto só de ficar dando sim ou não, eu gosto de dizer o porquê. E quem sabe o tarô nos mostra aí alguma solução, tá? Então espera aí, porque eu sei a gravidade disso. Sei muito bem, já passei por isso. Tá? Então, sim, é um grande risco de você não conseguir continuar esse pagamento. Pelo que entendi, então, do que você escreveu, a empresa dele, por algum motivo, pagava, não vai mais subsidiar. O que o tarô está mostrando aqui
É uma interrupção. Eu vou ver se tem mais alguma coisa só para te ajudar, em vez de dar só o sim ou não, porque eu não gosto de fazer assim. Mas dar o sim ou não e o porquê. Ou um como. Vai ter um como aí, uma solução. Tá? E graças a Deus. O vizinho de cima tá fazendo barulho, desculpa. Graças a Deus. Ai, será que eu consigo mostrar essa mesa para você? Existe solução. Então não perca a esperança. Por favor, não perca a esperança. Do jeito que você está hoje, tá? A questão é assim, hoje, do jeito que você tá, que tá a organização aí na sua casa, na sua família, é como se vocês não tivessem se preparado a tempo para isso. É como se vocês não tivessem feito alguma outra organização anterior para isso, estivesse muito dependendo só dessa questão da empresa. Agora é outro, vocês vão ter que se preparar, vão ter que batalhar, vão ter que lutar, vão ter que se reorganizar para sair dessa situação de expectativa que vocês tinham. Ah, a empresa vai pagar, então tá aqui garantido essa parte. Pelo menos, geralmente a empresa paga uma parte, então tá garantido. Então vocês estavam numa situação, entre aspas, no sentido mais cômodo. Ali, já tenho, então já tá ali, entendeu? Nesse sentido cômodo, eu já tenho aqui. Agora vai ter que sair desse processo de comodismo, não no sentido de, não estou falando no sentido de negativo, tá? No sentido de estabilidade. Eu estava estável numa situação, agora eu vou ter que provocar no bom sentido, uma desestabilidade. Você vai ter que procurar alternativas para conseguir continuar a pagar. Então, aqui a rainha, por isso que eu digo, tenha esperança, porque pode sim que tenha solução. Agora, se você continuar do jeito que está, nessa expectativa, não como diz, não, estava contando com aquele dinheiro, agora esquece, porque essa interrupção é um fato, você mesmo escreveu, e aqui o tarot está mostrando que é um fato, e que você corre o risco de não conseguir continuar a pagar se você não correr atrás de novas fontes. E é o que a rainha de ouros está falando. A rainha de ouros está vindo aqui falar para você correr atrás de novas fontes de dinheiro. Renda extra, vender coisas, sabe? E é uma luta que vai continuar, né? Que vai precisar mesmo, né? Ó, então eu vou mostrar assim, porque minha câmera de cima tá travando, só para finalizar para você, Kali, tá? Para você se organizar o quanto antes, não pode esperar até agosto. Você não pode esperar isso, tá? O que a carta está dizendo é que se não é para você esperar, você já tem que começar desde já a procurar novas fontes de renda para continuar a pagar esse convênio de forma privada ou novas formas de organização. Ou um novo convênio, ou outros novos tipos de aporte, porque é um risco real. Entendeu, Kali? Fez sentido para você? Principalmente o Cavaleiro de Paus, ele mostra isso, é sair em busca, e é sair em busca agora. Você já tem que se agilizar agora, não espere agosto, tá? Não espere agosto. Tem que começar agora essa busca. Ou de nova renda extra, ou de um outro tipo de plano, ou de novas soluções. É um risco real, sim, que do jeito que está hoje, sim. É possível mudar com dificuldade, não vai ser fácil. Aqui está mostrando que é com dificuldade, mas é possível sim. Tá bom? É possível. Fico muito agradecida que você tenha perguntado, fico muito agradecida, viu, Kali? Porque com isso a gente consegue se organizar. Então, eu falo isso não no sentido de tirar a esperança, mas ao contrário, de que você possa se preparar e reverter essa situação. Que é para isso que muitas vezes o tarô mostra o caminho para que a gente tenha a capacidade de reverter as situações ao nosso favor.
Tá? Então, pelo menos aqui fico mais aliviada que está dizendo que sim, é possível você reverter ao seu favor. Deus abençoe, espero que Deus abra os caminhos para que vocês consigam manter esse tratamento, esse plano de saúde, que seja bom. Deus que abra os caminhos para que acham soluções, seja elas lá quais forem. Tá? Acende uma vela para o anjo da guarda dele ou seu, enfim, avalia se ele quiser, claro, né? Para quem sabe vem a intuição. Tá bom? Enquanto isso, deixa eu voltar, porque tem mais outra pergunta, tá? A pessoa já tinha terminou de escrever, eu já vou responder outra pergunta também. Enquanto isso, a gente está falando de mediunidade. A Jane tinha perguntado, eu respondi. Jane, agora, Jane Paz, mora em Budas Artes. Com muita área de mata ao redor. Após um dia gelado, com umidade interna e externa, o sol e o calor do dia seguinte faz os azulejos e paredes verterem água. É surreal. Ah, interessante! Compartilhando uma situação que ocorre em áreas de mata densa. É verdade, viu, Jane? A área de mata densa, nossa, eu já morei assim. Eu morei em Ribeirão Pires, é uma área que também é de mata densa. Nossa, meu Deus! Jesus, que umidade. E fica o calor, a umidade, sempre tem que manter alguma janela aberta de algum. A circulação diária é o mais importante, deixar circular o ar, porque a umidade fica ali, fica mesmo. Wallace, boa tarde, Wallace. Como vai você, meu querido? Kali, ai, que bom, Kali. Deus abençoe. Ai, ótimo, graças a Deus, Kali. Que bom, isso ajuda mesmo, viu? Ajuda, viu, Kali? Isso ajuda mesmo. Deus abençoe. Espero que fique tudo bem. Deixa eu ler aqui para outra pessoa que já tinha mandado uma pergunta aqui. Já vou responder para você que estava pessoa com letra L, tá? Que já tinha mandado, terminou de escrever. Eu falo a inicial do nome porque se a pessoa não quis escrever no chat é porque, sei lá, né? Vamos lá. Oi, Jaqueline. Eu tô lendo tarô aqui. Obrigada por vir, obrigada por participar. Vou começar a ler para uma pessoa que já tinha mandado a pergunta também. Eu peço que cada pergunta é R$10 no Pix. Eu só peço que mande a pergunta, o Pix, o comprovante, nesse mesmo WhatsApp que está aqui na tela, para que eu possa me organizar e responder. E se quiser também ficar na live para ver o meu trabalho, conhecer, eu agradeço muito a sua presença, viu? Fica aí, Jaqueline, com a gente. É R$10 no Pix ou no Wise, se você tiver algum país onde não há o Pix. Eu peço licença, gente, eu só não vou ver um pouco aqui o chat. Pode continuar escrevendo, gente, porque eu preciso me concentrar, porque o chat, eu gosto de ver chat. Eu me distraio. Eu não é sempre que eu estou conseguindo mostrar a câmera de cima, gente, porque tá travando a minha tela, tá? Então, às vezes, ela só trava mesmo. Sim. O caminho tá bem aberto para você para isso, tá? Que bom, fico feliz. O caminho tá aberto para isso. Principalmente porque agora você começou a se relacionar, você começou a se mexer, né? Você começou a estar em busca, né? Isso é bom. Isso é muito bom para te trazer a prosperidade, para trazer a estabilidade que você precisa, a estabilidade que você quer ter. Então, os caminhos sim estão abertos. Continue aí, não desista. Tá aí bem abertão, ó, sai coisa boa aqui, ó, Rei de Ouros mostrando e você tá olhando para frente, né? Então, continue a olhar para frente, assim, principalmente. Grande palavra aqui, ó,
continue a olhar para a frente, no sentido de futuro. Não está me falando assim para você se apegar nas questões, que qualquer questão que pode só ter acontecido no passado, não está me mostrando. Está falando de futuro. Tá? Então, está falando de futuro, seja lá o que for que tenha acontecido no passado, desapega, não está me mostrando nada em relação a isso, está me mostrando em relação ao futuro. É isso que você tem que ter o seu pensamento firme e decisório, principalmente de decisões. Principalmente de decisões. O louco é uma carta muito bacana para isso. É uma carta que mostra ali a pessoa indo, se aventurando, correndo para frente. Você tem a bagagem, você tem o conhecimento. Tá? E você tem que ter, só o que você tem que ter mais é o quê? A garra, né? Garra. Bora lá, bora se aventurar. Sair sair de onde você estava, sabe? A zona de conforto. Saia da zona de conforto. Você tem a tendência de permanecer na zona de conforto. Tenho que falar, desculpa. Aí eu falando pra pessoa, nem conheço. Amor, desculpa, eu tenho que falar, tá? Então você tem uma tendência a querer ficar na zona de conforto. O louco tá dizendo, saia da sua zona de conforto. Aventure-se, se joga. Então é sim, mas eu gosto sempre de dar ali um contexto junto para te ajudar nesse sentido, tá? Então, como é que fica esse sim? Tá acima de que jeito? Então, onde a gente consegue dar um contexto, peraí que eu vou tirar mais. Onde a gente consegue dar um contexto, a gente dá um contexto. Tá? Opa, ó, tô gostando. Ô, meu amor, vai atrás. Agora é a hora. Agora é a hora para você. Vai atrás. Você tá com a faca e o queijo de castanhas vegano, delicioso, na mão. Abundância, prosperidade, começo de coisas novas. Sim, você vai conseguir. Meu Deus, Deus abençoe seus caminhos. Que te traga, ó, a estabilidade financeira que você busca. Você tem bons instintos aí, você tem uma boa intuição, você tem bons instintos, você tem criatividade. E você tem esse coraçãozinho grande, maravilhoso, alegre, cheio de coisas boas a ofertar. Então, oferte esse seu coração também para essa sua nova área de trabalho. Oferte esse seu coração e dedique-se, use a sua criatividade, use e abuse da sua criatividade, tá bom? Fico feliz. Ai, fico tão feliz quando vem uma resposta assim, pá. Fico feliz. E quando não vem, gente, eu fico agradecida. Quando vem aquela resposta que a gente, puxa, desculpa, é uma resposta negativa, não é o que você esperava, ainda assim eu fico agradecida, porque pelo menos com essa resposta, seja ela lá qual for, você consegue se organizar. Você consegue agilizar o que tem que agilizar e organizar o que tem que organizar. E enquanto não vem perguntas, a gente está batendo papo, conversando, trocando ideias sobre... que agora eu vou ler o WhatsApp de perguntas que estão vindo, tá, gente? É isso. Tá bom? R$10 no Pix. Tô trabalhando. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó. Jane Paz, Jaqueline. Aqui, a Eliane. Jaqueline, obrigada. Mesmo assim, viu, Jaqueline, por ter vindo. Muito obrigada. Espero que... Veja, Jaqueline, se você ainda estiver aí na live, eu tenho aqui uma playlist chama Atemporal. São leituras de tarô, como diz o nome, atemporal, sem tempo. São leituras coringas que você se conecta com aquela leitura e veja o que faz sentido para você. Demitir lá vai tocar o seu coração na questão que você tem também. É uma leitura geral, mas quando vem a leitura, a intuição, a gente está lendo aqui nessas lives atemporais, a espiritualidade, Deus por meio da espiritualidade, traz a intuição
que é manifestada pela nossa mediunidade, olha só quanta coisa, para que seja lá o que for, quem for, ela vai encontrar algo que lhe diga a respeito. Isso se chama sincronicidade, sabe? Os fatos vão se ligando, os pontinhos vão se ligando. E eu sempre peço que essa leitura de tarô atemporal ajude a quem quer que seja no tempo que a pessoa chegar. Então, eu espero que, se a Jaqueline estiver ainda por aí, que ela possa se conectar com uma dessas lives, e espero que ajude. Eliane, minha filha está trabalhando no campeonato de surf internacional. Uau! E tem que acordar basicamente de madrugada. Uau! Que legal! Porque você acompanha para ajudá-la no cotidiano, é isso? Ou você trabalha junto com ela? Que diferente. Ai, adoro, gente. Eliane Rosa, tudo bem na mesma? Ai, é por isso, né, Eliane? Você tem que acordar de madrugada, acorda. é, Chega de noite e já tá acabada, né? Wallace, como vai ser o mês de julho? O mês de junho tá sendo péssimo. Até dinheiro eu perdi esses dias, não sei onde foi. Coisas bizarras acontecendo comigo. Wallace, eu já te falei, já te dei a letra. Você resgata aquilo que eu falei. Não sei se você anotou. E veja ali. O julho eu vou ler. Sabe quando que eu vou ler o mês de julho? Eu já tenho que começar a ler, né? Hoje é quinta. Não sei que dia é hoje. Sexta-feira. Sábado eu não posso. Que tal eu fazer a leitura dos signos para o mês de julho no domingo? Gente, domingo é bom porque bastante gente tá de folga, né? Eu vou fazer a leitura do mês de julho, do mês 7, para os signos no domingo à tarde. Assim fica legal. E para o mês de julho. Mas vai vendo que eu já fiz aqui a leitura. Você viu, né? A leitura da semana, dessa semana ainda. E eu vou fazer a leitura dos signos aqui no mês de julho. Eu vou fazer no domingo. Beleza? Eu quero fazer uma live de mensagem atemporal de novo. Hoje de repente eu faço amanhã à noite. Adoro. Gente, eu tô me divertindo fazendo live. Adoro. Então, enquanto não vem perguntas, eu tava batendo papo sobre mediunidade. Mediunidade. Então eu já expliquei que não é privilégio mediunidade, que pertence a todo mundo. Eu expliquei que existe aí o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, que é o que vocês estão vendo nesse momento. E o nosso corpo espiritual, ele tem um nome que foi dado de perispírito, assim, um nome que na França foi dado esse nome. Gente, que é o que a gente tem de uma referência ocidentalizada, né? Que a gente acaba usando. Mas se vocês tiverem conhecimento de outros nomes, por conta de outras culturas originárias, por favor, ensina a nós aqui. Compartilha. Acho importante a gente aprender, porque conhecimento sobre mediunidade, gente, é do ser humano há milênios, em todos os lugares da Terra. Não é privilégio de ninguém, nem de uma filosofia, nem de uma religião. E eu não estou falando de livros aqui. E aí eu vou deixar para outra referência. Outro dia, talvez um vídeo. Estou falando de experiências humanas. Então a Eliane falou assim, por exemplo, ela teve uma sensação à noite, que ela sentiu uma mão tocando ela, um carinho, um conforto, alguma coisa assim, né? E ela sentiu isso de uma maneira muito especial. Se tocou no coração, entende? O desenvolvimento mediúnico ajuda a gente a entender isso. Já aconteceu comigo também, eu vou até falar para vocês. Eu tive uma experiência, é até difícil para eu falar, então eu vou falar devagar, tá? Para mim, devagar no meu ritmo. Que a minha mãezinha, eu estava acompanhando minha mãezinha na internação dela, num processo dela que foi muito rápido, foi 3 meses, um processo muito rápido. E ela tinha feito uma cirurgia, tinha tirado um dedinho por causa da diabetes, e ela estava muito transtornada, muito transtornada. Estava no começo de Alzheimer. Então, estava tudo junto. E foi tudo muito intenso, muito junto. Então, houve um momento ali onde o curativo dela, ela machucou o curativo. Então, saiu mais o vermelhinho ali, né?
Eu estava tão estressada e tão chocada e tão abalada com tudo, vivendo uma situação que eu vou falar assim, que é uma situação que eu vivia no ambiente de trabalho daquela época, onde eu vivia, uma situação muito abusiva de trabalho. Ah, essa é a palavra mesmo. Quem, se um dia ia algum ex-colega meu, e principalmente aí ligado a mim, ver isso aqui, vai saber que é verdade. Acabou. Não processei porque eu estava tão estressada que eu não conseguia processar, pra você ter ideia. Juridicamente falando. Eu estava tão ruim, que eu estava ficando 3 meses direto, eu estava morando no hospital do lado dela. E trabalhando. E sendo cobrada. Então, assim, tudo. Então, quando o curativo dela ficou machucadinho e saiu aquele vermelhinho, eu pirei. Eu saí correndo, graças a Deus, o auxiliar de enfermagem estava lá, ajudou. Minha mãe confusinha, não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu saí por um corredor do hospital. Eu, assim, no primeiro lugar assim que eu consegui sentar, eu caí no chão, né? E eu chorava. Assim, desespero, porque estava caindo. Caiu a minha ficha, que minha mãezinha estava para ir, né? Eu já tinha essa percepção, eu já tinha recebido essa intuição de que era o último processo da minha mãe. Eu caí literalmente no chão, eu chorei mesmo, derrotada. Verdade, gente. Nesse momento, Eliane, eu também eu senti no meu ombro uma mão amiga de um guia, um mentor espiritual. Eu senti aqui. E aquilo veio uma luz em mim. Eu senti o olho fechado, mas eu senti tudo iluminar ao meu redor. Eu senti aquele calor vindo no corpo, me acalmando. E eu conseguindo respirar. Eu senti aquele consolo. Consolo. Era tudo que aquele amado amigo pôde fazer por mim. É me consolar. Foi tão mágico, que eu sou tão agradecida até hoje. Que é isso. Então todos têm esse, todo mundo tem isso, gente, não é privilégio. Todo mundo tem essa graça divina. Então, sim, no meu coração eu senti, eu sabia que ali no meu coração não foi uma percepção do meu cérebro fazendo algo químico para que eu consiga. Não. Ele com certeza, ao me relaxar, atuou quimicamente no meu corpo do jeito que só eles ali sabem fazer. No sentido do relaxamento. Mas foi isso, gente, é verdade. Acontece mesmo. Todos nós temos essa percepção, esse dom, essa possibilidade. Ó, eu falei, gente, eu fiquei emocionada. Quando eu fico emocionada desse jeito, essa cera aqui, ela vem, sabia? Sabia? Essa cera é demais, essa cera é demais. Quando eu fico assim, tão tocada igual eu fiquei agora, no meu coração, respirando para conseguir contar para vocês, essa cera vem para como se dissesse assim, tá tudo bem, mamãe, já passeou, mãe. Aqui, ai gente, será que eu consigo colocar o motor dela? Ligou o motor, não é ronronar, é o motor. Ai, não quer. Pronto. Ai, gente, os animais são maravilhosos, tá? E quando a gente desenvolve a nossa mediunidade, inclusive, a gente consegue trabalhar ajudando a energia dos animais. Mas aí você tem que ser vegetariana ou vegana. Ah, mas tem gente que faz tratamento com animal e não é vegetariano nem vegano. Tá lá, né? A pessoa tá lá trabalhando, fazendo o melhor do coração dela. Paciência. Dando trabalho para a espiritualidade. Pronto, falei. Ah, espiritualidade limpa. Ah, então tem que ter uma equipe para trabalhar com o animal e uma equipe só para limpar você. Porque você não é vegana nem vegetariana e quer trabalhar com a espiritualidade dos animais. Tá bom, vai lá. Importante é aí, né? Então, quando a gente desenvolve a mediunidade, a gente abre muitos caminhos de ajuda que a gente consegue atuar. Abre muitos caminhos de ajuda. Muitos. Eu tô lendo aqui, gente, tô batendo papo de mediunidade, enquanto não vem perguntas. Quem quiser mandar sua pergunta aqui na live, é R$10. Eu preciso que mande o comprovante nesse mesmo WhatsApp. Ai, a minha filha é tão bondosa. Pronto. Ela dando o ar da graça do bumbumzinho dela. Ai, ó, a cena que vocês têm que ver. Se eu vejo, vocês têm que ver também. Tô nem aí. Pronto, filha. Obrigada, amor. A mãe tava só contando uma história, filha.
Uma memória foi, obrigada, viu? Era uma memória só, minha filha. Que barato, né? Deixa eu ver. Ai, cadê? E aí eu vou prestando atenção aqui, gente. Quem quiser mandar sua. E quem quiser também, ó. Quem tá me assistindo aí, de repente tá com timidez, não quer escrever aí, tudo bem também. Se você quiser agendar um horário específico comigo, de leitura de tarô exclusiva, a gente fica 1 hora junto, conversando, assim, esmiuçando as suas questões. Aí agenda comigo, nesse mesmo WhatsApp que tá aqui, ó. Nesse mesmo número, você combina comigo. E aí eu vou pedir só o seguinte, quando a gente combinar dia e hora, eu vou pedir que você me mande comprovante de pagamento do Pix, 1 hora no dia de hoje é R$ 150. Eu vou pedir para você me mandar para confirmar o agendamento. Por quê? Porque tem outras pessoas que pedem também. E aí eu vou confirmar quem me pagou. Uma questão de organização minha. Tem gente que às vezes não paga, quer pagar lá no dia da leitura. Tudo bem. Eu não confio. Tudo bem, não confia, tudo bem. Mas acho que você vai ler tarô comigo, alguma coisa você tem que confiar também, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, mas aí, meu amor, se chegou no dia anterior, você não me deu o comprovante, não confirmou, para mim essa é a confirmação, eu agendo outra pessoa no lugar. Mas eu tinha combinado com você, terça, X hora. Tá, meu amor, mas você não confirmou, não. Você pediu, mas você não confirmou. Aí eu agendei outra pessoa que confirmou pagando. Desculpa, é vida, é trabalho. Bom, amor. Só isso que eu peço, questão de organização mesmo, tá? Então, você pode ter 1 hora exclusiva só comigo. Se você quiser mandar uma pergunta fora da live, eu também respondo com áudio. Eu mando um áudio, faço uma cartada, eu encho essa mesa aqui de cartas. E aí eu respondo por áudio, mando a foto da cartada para você. Se tiver uma dica de vela, um exercício, algum procedimento, banho de ervas, eu mando também. E aí é R$ 18 só que aí fora da live é R$ 18. Aí você avalia o que você acha que pode ser melhor para você. Enquanto isso, a gente vai continuar falando sobre mediunidade. Porque eu gosto. Simplesmente por isso? Não. Não é porque eu gosto. Mas é porque eu atuo aqui em São Paulo. A gente vai em setembro, desculpa. Vai que é em setembro. A gente vai aqui no segundo semestre agora, a gente está se preparando para dar um curso de desenvolvimento mediúnico. Então, a gente vai começar a formar a turma. Por isso que eu estou explicando e vou continuar a explicar o que é mediunidade. Quem já estiver na área de São Paulo, quiser participar do curso de desenvolvimento mediúnico, por favor, me manda o WhatsApp para eu colocar o seu nome no informativo para receber os informativos. Eu também vou deixar... eu podia deixar aqui, né? Vou deixar aqui no chat. Na descrição do vídeo. Isso, vou deixar na descrição do vídeo, porque essa live vai ficar gravada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail para quem quiser informações sobre o curso de desenvolvimento mediúnico. E eu vou deixar também a página de Facebook. Que tal? Bom, né? De repente você quer saber de desenvolvimento mediúnico, gente, serve inclusive para 100% das pessoas. Não é para ter... eu tenho medo. Então vamos falar de medo. Beleza. Eu nas minhas vozes da minha cabeça. Minhas vozes da minha cabeça, alguém falou assim, eu tenho medo. Então vamos falar de medo. É justo. Medo é algo justo. Medo é um sentimento humano importante e real. Enquanto não vem perguntas, a gente vai falar de medo de desenvolvimento mediúnico, medo de mediunidade. É justo que a gente, né? Vamos falar de medo? No bom sentido, no sentido de a gente tirar ideias que de repente não correspondem com a realidade ou que correspondem à sua realidade, mas que você pode ter o poder de mudar essa sua realidade. Eu vou escrever aqui, ó.
É o arroba. Eita, que arroba, que nada. Ah, não, sim. O Cristal. Isso é o Facebook. Cristal de Orixá. Esse é o Face, tá? Quem quiser procurar informações ou pedir informações, procura esse Facebook aqui, que eu vou colocar, Facebook. Fala assim, eu quero saber sobre o curso de desenvolvimento mediúnico. E quem não... eu não tenho Facebook, não tô afim. Vou colocar aqui, ó, o e-mail. Cadê? gmail.com. Pronto, e tá aqui o e-mail também, eu deixei aqui no chat e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que eu esqueci. E aí você vai perguntar assim, olha, eu quero informações sobre o curso de desenvolvimento mediúnico, porque eu vi lá na live da Alexandra, ela estava lendo o tarô e ela estava explicando. A gente está formando turma. Mas é um curso presencial. E por que ele é presencial? Porque a gente lida com sensibilidade. Esse curso, ele daria para fazer a parte teórica online. A gente está formulando várias coisas aí. Então, uma parte teórica online até seria possível, mas o desenvolvimento mediúnico, que é a gente perceber a sua energia, perceber o que está acontecendo com você, como isso se manifesta no seu corpo e principalmente você perceber como a sua mediunidade se manifesta em você e no seu corpo. Eu não estou falando de religião. Isso não tem a ver com religião. Sim, eu sou de um grupo religioso, mas a mediunidade não pertence a uma religião. A mediunidade não é privilégio de poucos. Ela é uma característica de todos os seres humanos. Tem gente que já fez curso com a gente que, sim, era ligada à religião. Então, queria desenvolver nesse sentido. Mas a gente já deu curso, já teve gente que não era de uma religião, mas que tinha aquela intuição que ela sentia travada. E isso para ela era importante, então ela foi fazer o curso para desenvolver essa intuição. A intuição é um tipo de mediunidade. E conseguiu desenvolver. Ela incorporava? Não. Ela não incorporava, ela não via, ela não escutava, mas ela tinha o quê? Aqui no coração, essa intuição que ela sentia forte, mas fica, sabe aquela coisa, igual eu falei no começo da live, a pessoa que vai lá e sente no coração assim, olha, não entra naquela rua, aí a pessoa entra. Aí lá aconteceu um desastre com a pessoa. Nossa, eu devia ter escutado a mediunidade. Devia. Por que não escutou? Porque a gente fica duvidando, não entende, não percebe. Então, o curso de desenvolvimento mediúnico serve para isso, para a gente perceber o que é uma coisa que não mexe, não tem a ver com, opa, calma lá. Porque você vai perceber como é que ela lida com, por isso que é muito individual. Você vai perceber como a sua mediunidade, a sua intuição toca em você. Por isso que assim, é um curso de poucas vagas. Vai ser um curso de poucas vagas. Vai, porque ele é muito delicado. O desenvolvimento mediúnico é algo muito delicado, que exige muita sensibilidade, independente de religião e sem religião. Sim, quando é voltado à religião, aí também é perceptível. A gente já viu gente ali que a gente fala, meu amor, o teu caso é com a religiosidade. O teu caso, os seus guias te encaminham para que você trabalhe assim, assim, assim. Tá? Aí os guias é que conseguem também, por meio da nossa intuição, a gente vai orientando a pessoa nesse sentido. Mas, Ale, como saber com o desenvolvimento mediúnico? Eu não vou ficar dando regra aqui do que é ou não é antecipadamente. Impossível. Tá? É muito individual mesmo. E eu tô falando sobre isso aqui enquanto não vem perguntas no chat, tá? A hora que vier a pergunta, gente, no chat, ó,
A hora que vier pergunta, aí eu paro o que eu estou fazendo para ler as perguntas. Se você se sentir mais à vontade fazendo fora da live, fica à vontade. Se você está me observando agora e quer, puxa, eu queria agendar um horário mais exclusivo. Beleza, olha aqui na descrição do vídeo, a gente agenda um horário exclusivo para você também. Lembre, por favor, de me ajudar. Eu estou aqui a trabalho. Dá o like. Por favor, se você quiser, se inscreva também. Porque tem as lives atemporais aqui no canal, tem a playlist de live atemporal, tem a playlist de cortes. Então, aqui nos vídeos dessa semana, eu coloquei de maneira separada o tarô da semana, dessa semana, que vai valer até domingo, tá? Ainda vai valer até domingo. Vocês querem amanhã que eu faça na hora do... Amanhã é sexta? Deixa eu olhar aqui. Eu sempre tenho que olhar as brechas, gente, porque como eu leio o tarô aqui do pessoal... Eu tenho que ver quando eu tenho brecha. Por isso que eu não... Ai, eu tenho que ter disciplina, né? Ai, a partir do segundo semestre eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir separar melhor isso, tá? Ter horário fixo de live. E aí os agendamentos de leitura de tarô exclusiva vai ser encaixado nesse sentido. Hoje é... Amanhã, que tal amanhã à tarde, meio-dia? Eu vou marcar aqui, senão eu esqueço, ó. Amanhã à tarde, meio-dia. Não acabou a live, não. Vou ficar aqui ainda um tempo com vocês, hein? Então, amanhã, sexta-feira, eu tive uma ideia. Live para o final dessa semana. Especificar, porque já tem a leitura geral da semana, que vale até domingo. Mas a gente também consegue puxar mais forte ainda para sexta-feira, para sábado e domingo, né? Sexta, sábado e domingo. Meio-dia, o que vocês acham? Eu quero que quem estiver aí me escutando, se quiser escrever aí no chat, me dá um joinha assim no chat, ó, se concorda com isso. Vocês são o meu público, principalmente quem está aqui me apoiando. E aí eu faço essa leitura de tarô para o final de semana específico. Eu posso fazer isso toda sexta-feira, meio-dia, se vocês quiserem. Toda sexta-feira eu deixo agendado aqui, porque meio-dia... Tem gente que agenda meio-dia também. Mas aí eu falo para a pessoa menos de sexta. Vou deixar de agendar alguém de sexta-feira, meio-dia. Então eu quero vocês aqui. Tá bom? Olha lá, eu vou deixar de agendar o horário de sexta-feira, meio-dia, para leitura exclusiva, para eu poder fazer live aqui. Então, eu quero que vocês estejam aqui comigo, para acompanhar aqui, ó. Para acompanhar, para o final de semana. E aí, no domingo, aí eu vou ver o horário. Eu gosto de fazer live de 15 horas da tarde, mas eu vou olhar aqui no YouTube qual que é o melhor para mim. Mas eu vou fazer domingo à tarde o signos e tarô para julho, mês 7. E vai ferver. Eu vou ter que colocar alguma coisa no nome assim, ó. Vai ferver. Não sei por quê que eu vou colocar. Ó, já apareceu até aqui, ó, na minha frente. Vai ferver. Será que vai ferver, gente? Apareceu, juro pra você, ó. Aqui, ó, até escrevi aqui, ó. Vai ferver. Tá escrito aqui, ó. Apareceu, assim, eu vou falar, vou escrever, né? Tá dizendo que vai ferver, vai ferver. Sei que isso significa não, Deus me livre e guarde. Ai, que medo. Fiquei até com medo agora. Vai ferver. Bacana. Eu quero que vocês continuem a escrever aí no chat. Ai, gente, cada coisa. Então, eu tô seguindo a minha intuição. Tô seguindo a minha intuição, gente. Às vezes até eu... Você acha que eu também não duvido da minha intuição? Por exemplo, apareceu, eu vi assim escrito, ai, vai ficar bonito escrito, vai ferver. Aí escrevi. Aí eu pensei, ai, que loucura minha. Ai, nada a ver, vou pedir pro chat GPT escrever um título bem chamativo pra mim. Vai melhor, chat GPT sabe melhor que eu. Eu acabei de falar, não, calma lá. Intuição. Vou escrever assim. Por quê? Eu não sei. O que vai acontecer no domingo? Eu não faço ideia. Quais mensagens vão aparecer? Deus me livre e guarde, eu não sei. Agora fiquei preocupada. Mas eu escrevi. E eu vou manter, ó. E vai ter parte do título, vai estar assim, ó. Vai ferver.
Deus é que sabe. Ai, meu Deus. Ó, então vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntinhas que aparecem. Ai, como é que eu vou ver se eu não tô olhando? Ai, meu Deus. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Aí, se vocês puderem escrever em vez de mandar áudio, me facilita, tá bom? Peraí. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Vou ter que aumentar o som aqui. Peraí. Então, vamos, não tô mostrando, não, né? Então, peraí. Tá, tô respondendo aqui, tá? Só pra pessoa ter certeza. Muito bem. Vou responder uma pergunta, tá, gente? Fica aí no chat batendo papo, por favor. Melhora aí meu algoritmo. Dá um like. Eu só vou pedir desculpas, porque eu não vou ver o chat agora, porque eu vou ler uma pergunta que mandaram aqui pelo WhatsApp. Pix R$ 10, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo menos um pouco da mesa que tá travando, mas qualquer coisa, se travar de novo, eu mostro para você aqui na minha tela da frente. Por enquanto tá indo a imagem, né? Rapaz, eu sou obrigada a te falar o seguinte, ó, tá por um triz. Não posso dizer 100% de nada para você, por quê? Ah, mas como assim? Porque, cadê? Ai, meu Deus, não é isso que eu quero. Tá por um triz. Agora, nesse momento, tá? Por isso que eu sou obrigada a falar que tá por um triz. Porque já está sendo decidido e você tem que correr atrás muito rápido, porque isso está sendo decidido agora, nesse momento. E uma coisa assim tão rápida e tão urgente que eu não sei se já não passou o prazo. Você está olhando o prazo? Você está pesquisando o prazo? Cadê a pessoa? Deixa eu olhar aqui no WhatsApp. Nem sei se você está olhando o prazo. Porque me parece que você está perdendo o prazo. Se é que já não perdeu o prazo. Você está na live? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, só presta atenção no prazo para que você não perca, tá? Presta atenção. Corre. Porque, sim, é um lugar muito bom, maravilhoso. Tá muito bom lá e você teria toda a capacidade de fazer, de realizar. Se der tempo ainda, não sei se dá tempo. Não sei se você não perdeu o prazo. Ai, cadê minha... Eu cortei aqui de novo. Se você perdeu o prazo, procure, porque tá tão bom, a sua energia para essa área é tão boa que é o caso sim de você procurar outros lugares nessa mesma linha, tá? Se você entende, assim, tem esse setor de trabalho, revira
esses outros setores, ou nesse lugar. Nossa, tão esquisito. Enquanto eu tô aqui, dá uma olhada para você me responder. Porque eu não vou parar, desculpa, eu não vou parar para ver. É uma pesquisa que eu não consigo fazer aqui agora. Que me parece um problema de, apesar de você ter muito potencial, apesar de você poder conquistar muita coisa, nesse lugar especificamente, me parece tá muito clara essa coisa de interrupção, uma coisa de, parece que o prazo você pode ter perdido. Você me responde se é isso mesmo, por favor? Ou, e assim, se isso aconteceu, então você já perdeu o prazo, amor. Desculpa, já tá na outra etapa. Ô, gente. Desculpa. Aí, ó, acabou, perdeu mesmo o prazo. Que chato, hein? Desculpa aí. Ô, desculpa aí. Perdão. Sinto muito. Essas coisas, quando acontecem na nossa frente, a gente não pode ter dúvida, tem que ir lá e já mandar o currículo, já tem que fazer, já tem que acontecer, entendeu? Então já tá na outra etapa, é por isso. Perdeu o prazo já. Você tinha potencial sim, tá? E talvez, só que faz o seguinte, tenta outra coisa. Veja se está aberto para outra coisa que não isso que você estava imaginando, porque me mostrou que você tem potencial, me mostrou que você teria muita capacidade de atuar lá, mas perdeu o prazo. Desculpa, não vai acontecer. Talvez outro cargo, outra função. Então dá uma olhada, entra lá no site, trabalhe conosco. Olha assim, o que mais que tem de outras opções? Ou se no seu caso é só isso que você gostaria, ou que poderia, não sei, se é só isso, então você procure outro lugar. Entendeu? Ah, tem essa empresa, aquela outra empresa também, eu posso atuar desse jeito naquela outra, então procure outra empresa, tá bom? Quando está nessa outra etapa, verifica, tá? Então, verifica. Quando está nessa outra etapa, é porque assim, são etapas, tá? As empresas fazem assim em etapas. Aí já não é o tarô eu te explicando, porque eu já trabalhei do lado de lá, fazendo as entrevistas. Essas empresas, elas têm etapas. Então, primeiro, vamos receber os currículos até o dia tal. Fechou. Agora eles vão ler esses currículos. E vão selecionar alguns deles. É a segunda etapa, que é uma etapa interna. A etapa externa, que você enxerga, que para você é a segunda etapa, para quem está lá na empresa é a terceira, que são as entrevistas. Eu quero arriscar. Então arrisca. Ué, arrisca? Você quer arriscar? Arrisca, amor. Foco também, né? Gente, desculpa. Sinto muito. Espero que tenha te ajudado a te organizar nas ideias. Se quiser uma outra etapa, quiser outras soluções, outras coisas, então aí você me faz outra pergunta, outro pix, a verdade é essa. Desculpa. Tá bom? Mas então corre atrás disso, vai, eu vou sair da live, então tá, melhor, amor, porque aí você corre atrás do site certo, procura as informações no site certo. Desculpa. Espero que tenha te ajudado. Oh, meu pai do céu. Deixa eu voltar pro chat. Poxa vida. Ai, meu Deus. Eu fico aperrada, gente. Eu fico aperrada quando as pessoas perdem a oportunidade. Sinto muito mesmo. Eu fico por você. Mas não é que você perdeu essa, não pode continuar procurando outras. Não desista, não desista. A gente pode receber, tá procurando, tem 100 caminhos ali. 99 eu levei não. A gente só precisa de um sim. Eu só preciso de um sim. Deus abençoe seus caminhos para que você encontre esse sim que você está procurando e que dê tudo certo aí na sua
nos seus caminhos. Que Deus abençoe seus caminhos. Ah, isso aqui tem que pesquisar, gente. Desculpa, eu não vou. Aí preciso concentrar aqui. Tá, amor? Aí se quiser mandar outra pergunta, você manda, tá bom? É isso, né, gente? Vamos voltar. Voltei. Eu fico tão abalada, meu Deus do céu. Eu quero tanto ajudar vocês. Espero que com essas palavras eu possa ajudar de alguma maneira. Eu vou continuar a falar aqui sobre mediunidade, que é o que a gente está falando, enquanto não vem perguntas. A gente falou várias coisas sobre mediunidade. Quem quiser saber um pouco mais, começa aqui, veja aqui o começo da live e depois, se Deus quiser, eu vou tentar fazer corte. Vou tentar, se Deus quiser. Meu Deus do céu. E enquanto eu espero aqui, a gente está falando de mediunidade, eu continuo a embaralhar. Esse barulhinho que vocês estão vendo eu fazer aqui, ó, é isso aqui, ó. Tá bom? Eu que estou aqui embaralhando. Vamos ver. Chat, o que vocês querem saber sobre mediunidade? O que vocês querem compartilhar sobre mediunidade? O que vocês querem compartilhar? Eu compartilhei, vocês compartilharam. Eu estava falando eu citei o ectoplasma, né? Então, o que é isso? Essa é a energia, é um material que nós, pessoas, quando estamos viventes neste planetinha, encarnadas, a gente usa muito essa palavra aqui no Brasil, encarnadas, nós temos esse material, faz parte do nosso corpo espiritual, o ectoplasma. É um material que faz parte do nosso corpo espiritual. Ele faz a conexão entre o espírito e o corpo, a carne. Carne não pensa. Mas o ser vivente, sim. Que ser vivente? O ser vivente de corpo animal. Isso aqui é um corpinho animal. Então os bichinhos também têm? Os bichinhos também têm. É por isso que a gente consegue ajudar? É por isso que a gente consegue ajudar. Mas tal filosofia diz que não consegue. Tudo bem, eu não sigo essa filosofia. Eu sigo a filosofia de que sim, a gente consegue ajudar. Simples assim. Por isso que quando eu aplico o reiki ou trabalho com apometria, é também para os animais. Mas para isso a gente precisa sim fazer o desenvolvimento mediúnico específico, que é o curso. O que é desenvolvimento mediúnico? É estudar. É estudar. Isso não depende de religião, mas está presente nas religiões de diferentes maneiras. Não depende de religião. Está presente de diferentes maneiras. Cada religião vai dar um nome, vai usar um método, uma abordagem para isso. Qual é a certa? Todas são certas e perfeitas. O problema é o ser humaninho que é imperfeito. Não estou falando de um livro, estou falando da filosofia. Por isso que aqui no canal, muitas vezes eu falo de filosofia, de formas de pensamento e questionamento sobre a nossa existência. Não falo de livro específico, porque aí, né, cada um tem o seu livro específico que fundamenta o seu pensamento e que prefere seguir ou não seguir. Aí é cada um com cada um. Não tenho nada com isso, graças a Deus. O ectoplasma, que é essa energia, então, ele faz parte de todos os seres viventes, encarnados de carne animal. Nós, seres humanos, quando a gente tem uma mediunidade mais ostensiva, todos têm mediunidade, mas quando ela é mais ostensiva, quando ela é mais assim gritante, ela significa também que a gente produz mais ectoplasma. Essa energia, ela é gerada a mais. Por quê? Aí o porquê Deus é que sabe, mas para quê? Aí a gente consegue alcançar. Para que a gente canalize essa energia melhor nas nossas atividades mediúnicas. Que pode ir desde a intuição até os tratamentos de harmonização energética, os tratamentos
como apometria, ao mesmo na manifestação religiosa. Porque sim, isso também acontece. Não é com todo mundo, é muito específico, mas sim, também acontece. Ou seja, a pessoa que dentro do Brasil nós temos aqui as culturas das religiões de matrizes africanas e, por exemplo, o kardecismo, que é de origem europeia. Então, ali, essas religiões desenvolvem, da sua maneira, o uso do ectoplasma dentro dos seus procedimentos. Ah, mas ali na minha religião tal a gente não usa esse nome, a gente não faz desse jeito. Tudo bem, beleza. Compartilha aqui com a gente como faz. É um aprendizado para todo mundo. Por isso que eu estou falando, cada um é de um jeito, não é todo mundo igual. Não é todo lugar. Qual é o certo? Todos são certos. O problema é o ser humano. Tá? E tem muita gente que confunde isso. É muito comum confundir isso. Eu acho até que é o próximo tema que eu vou falar, essa confusão. Ah, não, eu ia falar de medo. Eu ia falar de medo. Medo de desenvolvimento. Meu Deus. Medo de desenvolvimento mediúnico. Por que que a gente tem medo, gente? Eu queria saber. Por que que a gente tem medo? A gente tem medo por falta de conhecimento? A gente tem medo porque a gente ouviu falar que é uma coisa ruim? A gente tem medo, por que que a gente tem medo, né? A gente tem medo porque a gente ouviu falar que são coisas do mal? Será que é isso? Por que que a gente tem medo? Será que é uma mistura de tudo isso? Que a gente ouviu falar que é uma coisa ruim, a gente ouviu falar que é do mal, a gente ouviu falar, né? A gente não ouviu falar tudo isso? Será que uma parte desse medo não tem a ver com os preconceitos que a gente recebeu e a gente carrega? Será? Pode ser, né? Pode ser parte desse medo. Ó, meu filho. Peraí, meu filho chegou, peraí. Pronto, meu filho acordou, veio aqui, tá no meu pé agora. Filho canídeo, de 4 patas. Eu sou mãe de pet. Então, às vezes esse medo tem a ver com as origens de preconceitos que recebemos e que com o conhecimento a gente pode se libertar. Ali, até o nome ali, ó, que eu sigo. Vocês seguem também, eu sigo. O Instituto Conhecimento Liberta. O conhecimento liberta. Liberta do quê? Liberta do medo, liberta dos preconceitos, liberta de muita coisa o conhecimento. E o curso de desenvolvimento mediúnico serve para isso, para a gente se libertar dos medos, do preconceito. Serve para tudo isso. Então, eu estou falando disso porque a gente vai abrir, eu estou falando e escrevendo, tá, gente? Se alguém estiver fazendo alguma coisa no chat, mil perdões, eu já leio. Continua aí. Estou escrevendo aqui uma coisa. Então, com o curso de desenvolvimento mediúnico, a gente pode tirar esses nossos medos. Ah, mas Alê, o medo tem a ver com preconceito, né? Com ideias pré-estabelecidas antes de eu saber a respeito de algo. Tem a ver com isso. Então, vamos nos libertar desses medos? Através do curso, através do desenvolvimento, do conhecimento. Eu acho importante isso, a gente se libertar. E eu estou falando isso porque, sim, a gente vai dar um curso presencial aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé, no segundo semestre. E eu quero muito divulgar isso para vocês antes, vocês que me acompanham aqui, que eu fico tão agradecida que vocês estão me acompanhando, que eu quero que vocês sejam as primeiras pessoas a saberem. Mas, para isso, eu preciso muito começar a explicar antes para vocês. Por isso eu vou fazer vídeo? Vou fazer vídeo. Vou fazer um vídeo com o roteiro bonitinho para vocês. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa.
Deixa eu ver se tem alguma. Tô falando de mediunidade enquanto não vem perguntas, tá? Mesmo que hoje tenha vindo menos perguntas, acho até que porque é uma oportunidade de a gente ter mais tempo de conversar a respeito da mediunidade. Mesmo que então tá bom. Eu estava falando de medo que pode ser, não estou falando o que é, mas pode ser a origem desse medo, as nossas faltas de conhecimento, pode ser os nossos preconceitos, pode ser o medo do tipo, ai meu Deus, eu acho que se eu desenvolver, eu vou ter que ser médium de incorporação. Pronto, falei. Eu vejo muito esse medo, já escutei muito esse medo, já vi muito esse medo de pessoas acham que médium é só quem incorpora um guia, um mentor, né? Já escutei isso também. Mas não necessariamente, gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei. Isso é algo muito individual. É muito individual. Então, quando a gente deixa eu escrever aqui, pronto. Quando a gente desenvolve na mediunidade, é justamente para que a gente veja essa diferença. Será que é isso mesmo? Será que eu realmente tenho que ser uma médium que incorpora em um guia? Será que é isso? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que sim. Como é que eu vou saber, Alexandra, a diferença? Só no desenvolvimento, só no aprendizado. Ah, achei. Só no desenvolvimento, só no aprendizado. Não tem jeito. É individual. É um processo. E é um processo muito delicado. Por isso que é presencial. Então a gente vai dar esse curso sim, presencial. A gente vai fazer isso. Eu estou escrevendo. Eita, pleura, o que, que eu fiz aqui? E enquanto eu estou aqui com vocês batendo esse papo, a gente tá. Eita. Conversando de mediunidade. Ah, não é aqui que eu quero. E eu estou tentando fazer uma coisa ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, ao mesmo tempo que eu estou tentando falar sobre mediunidade. Eu estou tentando escrever, estou tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ai, Jesus. Já volto. Porque eu estou tentando fazer uma coisa aqui que vocês vão ver e vocês vão entender o que que é. Quem tá aí, né? Quem não tá também, paciência, vai ver em algum momento. Aham. Ah, agora sim. Gente, vai ficar tão divertido o que eu tô fazendo. Eu tô bolando uma coisa aqui, ó, que na minha opinião vai ficar divertido. Na opinião de vocês, eu não sei. Deixa eu ver. Ah, apareceu. Gente, é o seguinte, eu já volto. Onde? Eu já volto. Ai, meu Deus, Ctrl Z. Porque eu vou no banheiro. Eu já volto. E aí, por isso que eu vou mostrar assim para vocês. Vai aparecer. Eu vou no banheiro, gente, já volto. Fiquei tomando um monte de chá e tá frio em São Paulo. Então já viu, hein? Imagina aí. Peraí, volta aí, fica aí. Já volto.
Pronto, voltei. Deixa eu tirar isso da minha frente. E cadê? Deixa eu tirar isso da minha frente. Ai, meu Deus do céu. Isso não sai da minha frente agora. Por que que isso não sai da minha frente? Ai, meu Deus. Ah, pronto. Saiu da minha frente. Agora. Gente, ainda tem gente aqui? Ai, meu Deus do céu. Será que ainda tem gente aqui comigo? Ai, meu Deus. 4 assistindo. Voltei, gente. Ó, voltei, já voltei com pergunta, graças a Deus. Que bom, tô aqui trabalhando. Veio pergunta, eu vou responder uma pergunta aí. Então, fica aí. A gente tá, enquanto não vinham perguntas, eu tava batendo papo sobre mediunidade, tá? Então, voltei. Vamos lá, respondendo uma perguntinha que a pessoa já mandou o comprovante do Pix. E você pode ficar aqui também para conhecer meu trabalho e saber também se você não quer mandar a sua pergunta por Pix aqui para eu responder nesse momento R$ 10 no manda o comprovante no WhatsApp. Olha as regrinhas aí, por favor, na descrição do vídeo. De responder a pessoa, tá? Oi, Romido, tudo bem com você? Obrigada, Romido, que você veio. Na outra live você estava aqui comigo também. Romildo, estava escrito, agora está escrito Romido. Que legal, Romido. Bem-vindo. Obrigada por vir. Deixa o seu like. Ai, que maravilha. Se inscreveu. Ai, que maravilhoso. Obrigada. Eu vou ler aqui a pessoa que já mandou o comprovante dela e a pergunta. E hoje, enquanto a gente não está... quando eu não leio, a gente está conversando sobre mediunidade. E eu estava destacando a questão do medo agora. Eu vou ver se eu consigo mostrar a mesa, porque como eu já disse, a minha mesinha anda com um probleminha. Pronto. Aí, ó. Eu acho que vai ter que ser mesmo só a mesa de cima, a minha câmera da frente, hein? Se você conseguir ver um pouquinho, fica aí. Obrigada, viu, Romildo? Mas pode escrever aí no... Ó, Romildo, se você tiver alguma... Aí, Romildo, eu lembro. Se tiver alguma questão, algo para compartilhar sobre mediunidade, dúvida, pergunta, se você já conhece, trabalha em algum sentido, escreve aí para mim no chat para a gente trocar experiência, trocar ideia. Essa ideia daqui hoje não é palestra, é no sentido de a gente compartilhar experiências. Mas eu vou fazer algum vídeo sim, porque no segundo semestre a gente vai fazer aqui em São Paulo um curso presencial de desenvolvimento mediúnico. Por isso que eu estou com esse tema e eu vou levantar esse tema outras vezes. Ah, cadê? Tá aqui. Ai, meu Deus, já estou mostrando a tela já. Ai, que bom. Ele consegue tanto ir para o técnico quanto ir para o superior, tá? Tá aberto para os dois caminhos. Ok, beleza? As duas coisas estão abertas. Os dois caminhos estão abertos. Agora, a questão é o superior. Olha, ele consegue sim. Consegue também. Principalmente sim, principalmente consegue. Consegue. Eu sei que tá aí a dúvida, né? De um ou outro. Mas ele consegue isso por superior também. Se for a vontade dele, ele tem energia, ele tem garra, ele tem inteligência, tem capacidade. Agora é engraçado. Você viu como as duas aqui apareceram? Ai, eu sei que vou. Mesmo que você não entenda, eu gosto de mostrar as imagens, porque o seu inconsciente entende. Tá? Olha essas duas figuras aqui que apareceram. Tá? Então, sim, a resposta é sim. Eu gosto sempre de dar o porquê, ou como, ou etc. Tá? Então, fica aí só um pouquinho para a gente tentar entender um pouquinho, te dar um tiquinho de contextinho. Não é bom?
Porque qual é a questão? Tem alguma questão aí que ainda, apesar de ser um sim, é preciso uma preparação específica, que é o que eu quero entender, porque é sim, consegue ir para o ensino superior também, principalmente, tá? Consegue sim. É, eu sei que você tá com medo, mas ele consegue, tá? Consegue. É muito engraçado. É que tá vindo. Aí, ó, tô falando de intuição, né? Que hoje aqui eu tô falando de intuição, mas é mais do que isso. Tem alguma só, queria entender o porquê que é um sim. Nossa, é um caminho tão aberto, amiga. É um caminho tão aberto para ele. Não se preocupe, ele consegue. Eu sei que até você tá com. Ah! Você tá com medo dele não conseguir nem se formar no ensino médio? É isso? É isso? Ele vai conseguir sim. Ele vai conseguir. Você tá com medo dele nem conseguir o ensino médio? Mas ele vai conseguir. Vai acontecer, tá? Vai acontecer. E vai acontecer bem. Ele vai se formar bem. Não tá entendendo. Não tô vendo dificuldade. Mas vai acontecer. Eu sei porque. Não é engraçado. Não tô vendo dificuldade. Desculpa. Não tô vendo. Não para ele. Vai acontecer sim. Talvez. Aí você me manda outra pergunta. Mas vai acontecer, ele vai conseguir fazer a faculdade, ele vai conseguir, se quiser fazer o técnico, vai conseguir também. Mas eu não vejo dificuldade não para ele se formar no ensino médio. Ele se forma. Desculpa, não combina. Porque você tá falando não combina. Ah, eu sou obrigada a falar. Tá bom? Mesmo que seja alguma coisa hoje, momentânea, que ele esteja vivendo, talvez seja essa a sua preocupação, que ele hoje esteja momentaneamente vivendo alguma dificuldade, mas ele consegue, tá? E ele consegue ir para a faculdade e vai se formar muito bem com brilhantismo. Graças a Deus. Deus abençoe. Tá? Não combina muito não o que você está falando. Pelo menos com o que está aqui. Não sei. Aí você avalia, tá bom? Então, sossega aí seu coração. Deus abençoe. Que consiga e prosperar e pode sossegar esse seu coração, que esse menino aí vai mostrar ainda muito brilho e muito valor. Tá bom? Deus abençoe. Parabéns. Deixa eu voltar aqui pro. Cadê? Deixa eu voltar. Ai, meu Deus. Tiesa, tem gratuitas? Hoje não, Tieta. Aqui eu tô lendo por Pix, R$ 10. Tem que mandar o comprovante para o meu WhatsApp, que é esse mesmo número. Mas, se você quiser, você pode se conectar aqui. Eu tenho uma playlist aqui que se chama Atemporal. Essa playlist são lives que eu fiz de leituras de tarô coringas atemporais, ou seja, não tem um tempo determinado. Elas valem ali, a conexão está sempre aberta. Você pode, se você quiser assistir alguma delas, e ela evidentemente é gratuito. Então, alguma delas você pode se conectar, mentaliza ali junto e ver o que faz sentido para você. Sabe aquela live tradicional que o pessoal faz? Aqui tem também. E tem a mais recente, tem uma de tarô e runas, poderosíssima, que fala muito do que a gente fez especificamente do amor e prosperidade. E a mais recente que eu fiz foi sobre o solstício, que é simbolicamente a renovação. Então, uma que o tema principal ali está ligado à renovação. Tá aqui na playlist também. Mas se você quiser, Tiesa, mandar a sua pergunta, você fica à vontade. Eu ainda vou ficar aqui mais só uns minutinhos, gente. Eu vou ficar aqui só mais uns menos de 20 minutos, que depois eu tenho outro compromisso. Que aí eu já tenho outra coisa para fazer.
Então, eu vou ficar só mais uns 20 minutinhos aqui. Quem quiser, aproveita agora para mandar a sua pergunta, porque eu só vou ficar mais uns 20 minutos. Não posso ficar mais que isso, não, que depois eu tenho que sair, tenho que fazer outras coisas. Tá? E eu estou fazendo as lives nessas brechas de horário que eu consigo fazer. Amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live do final de semana. Aí é Coringa, aberta, tá? Aquela live aberta para falar sobre final de semana. Mas é a primeira vez que eu vou fazer específico de final de semana. Eu sempre faço da semana ou do mês. E domingo eu vou fazer uma live à tarde para o tarô e os signos para o mês de julho. Vai ser legal. Tem também do mês de junho, quem quiser ver aqui nas lives aí, a live playlist leitura de tarô ao vivo. Tem de junho, tem o tarô da semana, que ainda está valendo, eu deixei aqui na área de vídeos, também está aqui. Isso são todas as leituras que eu já faço, gratuitas para vocês, mas são gerais, aí você se conecta com aquilo que fizer sentido para você. Quem quiser mandar uma pergunta específica, sem ser na live, pode mandar também. Me manda aqui, aí eu respondo fora da live em até 3 dias. Eu abro aqui uma cartada inteira, bem cheia aqui na mesa, tiro a foto, mando o áudio, foto da cartada e a dica que vier de intuição, uma vela para acender, um procedimento, um exercício, um banho de ervas, eu sempre mando alguma coisa junto. Então, fica à vontade. Mesmo assim, obrigada, Tiessa, por ter vindo. Obrigada mesmo por ter vindo, ter deixado o seu like. Se quiser, faça a sua inscrição para acompanhar as lives, acompanhar os vídeos, mesmo que agora não seja o seu interesse específico em pagar. Eu entendo, mas eu agradeço mesmo assim que você tenha vindo. Obrigada mesmo. É sempre importante a gente estar junto. Nesse meio tempo, hoje, eu falei bastante sobre mediunidade, que é um dom que todo ser humano tem, não é exclusivo de ninguém. Mediunidade não é privilégio, não é exclusividade. Eu costumo dizer também o seguinte, ó, não soltei essa em nenhum momento, né? Mas a mediunidade, ela é um presente. É um presente que Deus deu para todo mundo. Mas, para algumas pessoas, é aquele presente que ela tem que compartilhar com outras pessoas. É quando a mediunidade é ostensiva, é aquela mediunidade que ela é mais forte e aí sim precisa de um curso, aí sim precisa de um desenvolvimento. Mas como eu vou saber a diferença? A diferença, você vai saber se, assim, você no dia de hoje, você está se sentindo ok? Está se sentindo bem? A sua intuição, quando você escuta a sua intuição, quando você recebe uma intuição, você escuta e segue a vida? Ou você tem aquelas intuições mais fortes, aqueles apertos no coração e aquele excesso que você sabe, ai, nossa, eu tô tensa, ai, eu entro nos lugares, parece que eu absorvo tudo de negativo, nossa, eu não consigo dormir direito, eu escuto coisa, eu vejo coisa, eu não escuto, não, eu vejo, mas assim, parece que eu sei quando alguma coisa vai acontecer, e aí eu não sigo, e acontece aquele monte de desastre. Suas pernas doem muito à noite, sem explicação, quando não tem explicação médica. Gente, pelo amor de Deus, vai na médica. Mas quando mesmo indo na médica, ainda assim você fala, mas não é um inchaço, mas não é uma questão médica, porque eu já fui na médica. Ela já me disse que clinicamente está tudo ok, mas ainda assim eu fico pesada, ainda assim eu fico com dificuldades. Às vezes, sim, pode ser uma questão mediúnica. Mas eu estou falando isso porque, independente de onde você estiver, se for a sua vontade, procure avaliar se não é isso também. E aqui em São Paulo, porque eu moro em São Paulo, a gente vai abrir um curso presencial para desenvolvimento mediúnico. Aí vai ser presencial em São Paulo e tem que, mesmo que as aulas tenham ali alguma aula, alguma coisa que possa vir a ser online, teórica, de estudo teórico, porque muitas vezes isso pode acontecer, e esse a gente ainda está organizando, ainda assim é presencial, tem que ser presencial, porque é um contato, uma percepção que a gente faz muito junto um do outro. Tem que ser. Porque é muito sensível.
Isso tudo é muito sensível. A minha gata tá tocando terror aqui do meu lado. E só tem uma coisa que pode trazer paz aqui agora pra mim. Quem tem gato em casa sabe do que eu tô falando. Quem tem gato em casa sabe que a única maneira de uma gata dar paz para você é você dar uma bolinha de papel para ela. Aqui, filha. Ali a bolinha de papel, filha. Caça a bolinha de papel, filha. Vai. Vai. Bolinha de papel. Corre. Deixa a mãe trabalhar. Aqui. Ai, gente. Então é isso. Amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live para o final de semana. Aí, ó. Vamos deixar ela caçar as coisas, ó. E domingo, eu vou fazer à tarde. Aí eu vou ver o horário. Talvez 3 da tarde, talvez às 2, uma live sobre o tarô e os signos para o domingo. Certo? Eu acho que, por enquanto, não vem outras perguntas. Eu sei que eu preciso me organizar, porque eu já tenho outros compromissos para a tarde agora também. Eu agradeço, eu vou agradecer já a vocês, todo mundo que veio. Eu acho que não vai vir pergunta específica agora. Se quiser me mandar uma pergunta fora da live, eu respondo também. Oi, Drica, meu amor. Como vai você, ó? Hoje a gente bateu um super papo, Drica. Apareceu várias pessoas aqui. A gente ficou falando de mediunidade, Drica. Bastante coisa, porque a gente vai dar um curso. Eu vou participar, tá? Faz parte da organização. A gente vai dar um curso presencial no 2º semestre de desenvolvimento mediúnico no Tatuapé, que não tem a ver apenas com religião. É desenvolvimento mediúnico. Ele faz parte do ser humano, a mediunidade. É claro que quando a pessoa tem uma questão religiosa, sim, vai ser direcionada para isso. Mas se a pessoa quer simplesmente desenvolver por causa da sua intuição, puxa, eu tenho uma intuição muito forte, mas eu não consigo ouvir minha intuição, não consigo discernir. Então, sim, você vai ser ajudada nesse curso, porque vai ser aberto para qualquer pessoa, tendo ou não tendo religião. Não, vai ser muito voltado para a questão energética e de aprendizado teórico e prático. Vai ser muito coringa nesse sentido, esse curso, 2º semestre. Quem quiser saber mais, eu esqueci de escrever aqui na descrição. Ah, Drica, não tem problema. Eu falei bastante coisa de mediunidade. Depois volta aí. Mas quem estiver ainda assistindo, se quiser, eu vou repetir aqui como é o nome? Vai ser muito legal. Esse curso é muito legal, Drica. E eu já vi muita gente fazer esse curso que não estava ligada especificamente à religião, mas queria desenvolver a vidência, queria desenvolver a intuição, queria só aprender e descobrir o próprio caminho. Gente que era de Umbanda, gente que era do kardecismo, gente que se descobriu indo mais para o Molocô. Entende? Então, quem entende aí que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Tá? Então, Cristal de Orixá é o Facebook, de onde a gente vai dar o curso. Eu coloquei o e-mail. É e-mail e Facebook, né? Mesma coisa. Cristal de Orixá. Facebook. A gata entrou na minha frente. Aqui, ó. E o e-mail é o que eu coloquei em cima no chat comentado, no comentário aí do chat, para que vocês, quem quiser interesse, aí um curso vai ser presencial. A gente está organizando, primeiro a gente está formando a turma, e aí a gente vai explicar, quem quiser, olha, só escreve assim, tenho interesse, gostaria de receber informações do curso de desenvolvimento mediúnico que vai acontecer, que a Alexandra comentou que vai acontecer em São Paulo, presencialmente, no Tatuapé. E a gente vai lançar as perguntas. Eu só estou começando a divulgar agora, a contar para vocês, porque, gente, vocês são a minha turma, né? Acabei de fazer aqui a minha turma, a minha comunidade, a nossa egrégora. Vocês são egrégora? Fazemos parte de um novo conjunto agora de pessoas. Eu quero dar essa notícia em primeira mão para vocês.
Com certeza, pelo amor de Deus. E quando a gente tiver mais formalizado, tudo mais certinho, eu vou passar para vocês. Primeiro a gente vai arregimentar, organizar a turma. Oi, Lorena. Tudo bem para você, minha querida Lorena Silva? Bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Espero que você, se quiser se inscrever no canal, se inscreva. Deixa o seu like se quiser. Deixa o seu dislike se você quiser também. Lorena, meu amor, eu estava respondendo aqui perguntas no Pix, tá? E você tem mais 10 minutos. Se quiser mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Ah, não, você já escreveu aqui, mas se quiser, eu preciso só que você me mande o comprovante do Pix aqui para este mesmo WhatsApp que está aqui, tá bom? A gente ainda não tá com valor, tá, Drica? Porque a gente está organizando espaço, está organizando outras coisas. Então, a gente precisa pensar algumas outras coisas antes de dar o valor. Mas eu já estou de antemão explicando algumas coisas para vocês, porque quando chegar aqui o segundo semestre, que é daqui a um mês, né? E vocês, pelo menos quem me acompanha, já tem um pouco mais de visão, de compreensão. Ah, então é isso que é desenvolvimento mediúnico. E eu vou falar outras vezes nas lives, eu vou fazer vídeo a respeito, para que então as pessoas saibam, então é isso, sabe? Desmistificar umas coisas. Por isso que eu queria já bater esse papo hoje com vocês, que eu bati esse papo, para desmistificar esse assunto, porque a gente tem ainda infelizmente, a gente ainda tem muita carga de desconhecimento. Para outras pessoas, existe uma carga inconsciente de preconceito, porque a pessoa aprendeu coisas e ela acreditou naquilo. Mas quando a gente explica, a pessoa, então não era isso que eu tinha aprendido, não era isso que eu estava entendendo, é outra coisa, que bacana, entendeu? Então depende muito, por isso que eu vou continuar a falar sobre isso. E Lorena, sinto muito por ser apenas paga, mas porque é meu trabalho. É o meu trabalho, amore! Então, mas se você quiser, Lorena, você tem ainda mais 10 minutinhos, pode mandar o Pix, aqui o comprovante, para mim. Ou se conecta. Eu tenho uma playlist que chama Atemporal. São mensagens que eu leio ali, que é como outras que você talvez já tenha visto na internet, onde você se conecta com aquilo aquela linha de pensamento, né? Então, por exemplo, tem 2 caixas, tem 2 objetos. Então, eu faço uma leitura para essa caixa, aquele objeto. E você vai se conectar com o que fizer sentido para você. A mais nova que eu fiz foi e falou de novo amor, né? Que se você quer saber, pega a última live, que está escrito solstício de inverno. Porque simbolicamente ele fala de renovação. Quem sabe faz sentido para você. Se conecta lá e veja, de repente pode fazer sentido para você. Tá? Fala de renovação. Se quiser, não tem problema. Ou se quiser mandar a sua pergunta e eu leio fora da live, também é possível, tá? Eu leio fora da live, aí eu mando um áudio. É outro valor, porque é fora da live, é mais privativo. E eu tiro foto da cartada. Eu mando sempre uma dica que vem pela intuição também. Importante, eu adorei que você fez uma pergunta tão perfeita, tão objetiva, assim que eu gosto. Eu gosto de pergunta assim, objetiva. Você foi perfeita no seu modo de formular a pergunta. Tá bom? Mas aí é uma questão de trabalho mesmo, por isso que eu coloco o valor, tá? Essa organização que eu preciso ter. E eu combinei o seguinte aqui, ó, para quem ainda está aí, eu combinei que amanhã, meio-dia, eu vou ler o tarô. Primeira vez que eu vou fazer assim, vou fazer uma live para ler o tarô do final de semana. Existe já a live, o vídeo, o corte que eu fiz aqui, que está aqui na área de vídeos, que é o tarô da semana que dura até o dia 29, até esse domingo. Eu quero saber como vai ser minha área de trabalho, minha área de amor. Eu até deixei separadinho. Tá aqui tudo separadinho. Trabalho, amor, bem-estar, família. Tá tudo separadinho, tá ali. Energia geral, aquele compiladão. Mas amanhã, meio-dia, eu vou especificar. O final de semana, do povo aí. Vamos ver. Vai ser aberta, aquela leitura aberta. E domingo à tarde, eu só vou decidir se vai ser às 2 da tarde ou às 3 da tarde. Eu preciso olhar aqui. Domingo eu vou fazer live. Signos e tarô para julho. Vai ser a live de domingo.
Como será que vai ser? Vai ser, ó, signos e tarô para julho. Domingão. Beleza? Tá ótimo. Então, amores, deixa eu ver. Eu acredito que Lorena não vai querer mandar, né? Uma pergunta paga agora, não tem problema nenhum. Agradeço mesmo assim de você ter entrado na live. Fico feliz e agradecida. Muito obrigada, tá? E eu vou fechar agora, gente, a live. Agradeço, viu, Drica? Ah, eu já respondi que eu ainda não sei o valor do curso, porque a gente está organizando ainda. Eu agradeço muito, porque eu vou ter que fechar aqui, porque eu já vou sair. Eu tenho que sair, gente. Eu tenho outros compromissos a fazer. Agradeço a todo mundo que participou da live de hoje. Esse bate-papo que a gente fez inicial sobre a mediunidade. Vou voltar a falar sobre isso em outros momentos. Muita luz, paz, amor, prosperidade, saúde, bem-estar para você e para as suas pessoas.